imutáveis vozes que não param de pedir. O dono do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu. 3, 4. Eu sou da terra, eu sou da terra, me sinto bem. Sei que a garota igual você não tem. Eu sou da terra e sou na terra, me sinto bem. Sei que a garota igual você não tem. Transformação! Eu sou Mariana Gamboa. Carlos Alfano. Carolina Schettini, quem tá aí no chat, comente bastante, deixe seu joinha, seu like no nosso vídeo, que ajuda muito, não custa nada. E o episódio chega a mais pessoas no nosso canal do YouTube. Vai aparecer o QR Code aí do nosso Apoia-se, que é pra ajudar também o programa. E quem não conseguir pegar o QR Code aí na tela, que passa rapidinho, é só ir na descrição, que tem o link lá na descrição do vídeo. O que mais, Mari? É isso, gente. Tem que compartilhar, curtir, avisar os amigos, botar no Instagram também, botar o link lá, botar pra todo mundo, porque a gente tem muita história legal, muitos entrevistados bacanas e de conteúdo pra ajudar, né? Pra tentar dar um alento aí pra vocês, um colo. Às vezes você ouve uma história que você se identifica e você vê que você não tá sozinho. Então, é o propósito do programa. Então, quanto mais você compartilhar, mais pessoas você também vai ajudar, entendeu? Isso, e comentar também, né? Depois que acabar o nosso episódio, comentar nos comentários normais também do YouTube, que também ajuda bastante. Seguir no Instagram, curtir no Instagram também, né? Todos os posts que a gente Manda faz. mensaginha pra nós. Direct pra caramba. Ai, muitos directs, gente. A gente adora direct. Bom, e não é surpresa pra vocês, porque a gente tem entrevistados incríveis. A gente tá com um entrevistado maravilhoso. Eu estou empolgadíssima aqui. Será, hein? Porque é um profissional, é uma área que, obviamente, vocês vão entender, porque é uma área que a gente ama. Super. Né? E assim, quanto mais conhecimento, mais a gente se engrandece, e ainda mais nessa área. A gente vai bater um super papo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse psicoterapeuta que, cara, já fez uns testes comigo lá, aqui nos bastidores, gente. Nem sei como é que eu vou estar hoje, Mari, tá? Não conta. Eu não sei como é que eu vou estar hoje aqui. Se eu tiver um pouco estranho, a culpa é dele. Murilo e Arlen. Murilo e Arlen. Falei certo? É isso aí. Boa, Mari. Boa. Murilo, bem-vindo. Muito obrigado. Agradecer ao pessoal aqui do Transformação, puta oportunidade. Acho que de falar um pouquinho, né? Assim, de algumas coisas que são importantes e às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. Que é o autocuidado. Eu achei sensacional o nome do programa de vocês, né? O Transformação, né? Que realmente o som, a frequência, o cérebro, né? A gente tava até nos bastidores, batendo um papinho aqui sobre isso. O quanto isso pode ajudar em muito equilíbrio físico, mental e emocional. O som transforma, o som cura, né? Exatamente. E a gente tem várias técnicas de cura através do som, sound healing. Você também trabalha com várias partes de som que a gente já ficou doida aqui quando ele começou a contar. Eu falei, gente, se soubesse, a gente traria um monte de coisa aqui também pra brincar, né? Dá pra brincar. Brincar curando, mas sim. É isso aí. Eu queria te perguntar uma coisa, como a gente traz alguns profissionais da área. De onde surgiu esse seu interesse por essa área? Como que iniciou essa história, né? Dessa parte de terapia, psicologia, psicoterapia, tudo que você faz, de onde surgiu? Legal, Maria. É interessante porque, assim, eu nunca quis ser psicólogo. Começa por aí. Nunca me imaginei fazendo psicologia, nem as outras terapias, hipnose. Nunca foi algo que eu me imaginei fazendo. Na verdade, eu queria fazer medicina, né? Mas, enfim, meus pais não tinham condição. A medicina na época era muito caro, enfim. E aí eu falei, vou fazer comunicação social e jornalismo. Uau! Pois é. De medicina pra comunicação. Isso, né? Que nesse meio tempo ainda eu fiz técnico em TI. Ai, Carlitos! Sinto muito. Pois é. Eu fiz, eu passei por aí também. Pois é. Ainda fiz técnico em informática, programava ainda na época em VB, Delphi, HTML, enfim. Mas foi interessante, porque a própria programação, ela traz pra gente funcionamento. Às vezes, né? A gente começa a compreender um pouquinho esse movimento, e eu uso muito a palavra sistema, programação,
programas. É verdade. Reprogramação. Se usa muito. Tem isso. E na linguagem de TI, de programação, usa bastante, né? É isso. E é a isso. maneira como é colocado, né? Os comandos lá. Desde um comando Perfeito. simples, if, tipo, É condicionar isso. É o fluxograma da coisa. É verdade. É isso. Tudo... Isso me ajudou muito na minha experiência no mundo corporativo. E também hoje, né? Alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar hipnose, pra gente observar um pouquinho isso. Mas o que é esse raio desse negócio do cérebro, né? O que é a mente? Onde que tá isso, afinal de contas? Entender a parte de programação, if, then, o ponto e vírgula, o pontinho, a vírgula, o quanto isso ou faz com que o seu sistema vá rodar e o seu comando vá ser super legal, ou vai detonar tudo, não vai adiantar nada, não vai funcionar nada, por um ponto, por uma vírgula. Então, é legal que você já trouxe uma coisa que é um gatilho gigantesco. Se, na minha infância, eu tive algo, uma carga emocional muito intensa com algo que o meu sistema não digeriu, então, em algum momento da minha vida, vai dar ruim. Fato. Simples assim. Isso é uma programação. Programação. Isso é TI. Total. TI. Isso é linguagem de programação. Então, eu falo que quando a gente começa a entender um pouquinho desse funcionamento, a gente consegue entrar no equilíbrio. Seja ele qual for. E aí eu sempre me encantei muito por essas coisas de fenômenos, de entender como é que o corpo funciona. Mas eu lembro que quando eu era criança, ali acho que até uns 14 anos, se eu não me engano, adolescente, minha família sempre, uma metade da minha família sempre foi muito católica. Então, aquela coisa de ir pra igreja, e a gente fazia muita leitura. Eu fazia muita leitura com o padre na época, era do grupo de canto, de liturgia e tudo mais. E geralmente quando tinha essas leituras com o padre, ou algumas festas, era eu que era chamado para fazer as leituras. E eu falei, poxa, nem legal esse negócio, né? E tem uma parte de comunicação que é bem legal. Minha mãe fala que quando eu tinha 4 anos, eu quase morri. Comendo um peixe, um espinho de peixe ficou atravessado na minha garganta. Tá brincando! Exatamente. E aí minha mãe fala que até hoje ela não sabe como é que ela arrancou aquele negócio. Imagine, 4 anos, negócio atravessado. Nossa, e imagina a aflição, que né? tirou, Tudo, né? assim... Pânico. E aí ela fala... Minha mãe é muito religiosa, ela é muito devota, né? E aí ela falou que naquele momento, ela colocou a minha vida e minha voz para São Brás, que é um santo da Igreja Católica, de voz, de comunicação e tudo mais. E aí ela brinca, hoje você tem a voz que você tem, a comunicação que você tem, por conta dele. E são algumas histórias, assim, bem interessantes, né? Então, acho que tinha muito isso de comunicação. Eu vou fazer jornalismo, né? Sim, agora você explicando... Agora contextualizando, vou ficou fazer maravilhoso. jornalismo. Exato. Vou para essa linha. E era interessante porque depois eu cheguei até uma oportunidade de fazer um curso de locução ainda, de rádio, na época na escola do Eli Correia. É que ele tem Oi, uma voz gente! Ele tem uma voz mesmo Era de o amor locutor, da vida né? da minha avó, cara. Todo dia Não, o escutava Eli era uma Eli. figura. Eu conheci o Eli, o Carlos Malho, que ele era até na época da Rádio Globo, o Jadir Pagran, que era o sonoplasta do Eli, putz, assim, fenomenal. E aí, lá, coisas acontecem. No último dia de prova de jornalismo, deu problema no metrô e eu não consegui chegar. Ainda vim para São Paulo, que minha irmã falou, não, vem, porque putz, a gente mora em Cotia, pode ter trânsito, acontecer algum problema. Pois no último dia de prova, deu pane no metrô, eu não consegui chegar. Eu falei, putz, e agora? E eu falei, quer saber? Eu não sei onde que foi esse gatilho, tá, gente? Eu confesso. Eu vou pra psicologia. Vamos ver como é que é esse negócio aí. E aí eu lembrei de uma professora que eu tive no último ano de colégio, onde eu estudava, a gente não tinha as matérias juntas, eram módulos. Então a gente tinha toda a carga do ano inteiro de português, depois de matemática. Eu quase no final do ano teve a bendita da psicologia. E aí nossa, minha professora, gente, era muito louca. Com todo respeito com a minha professorinha. Mas assim, ela era muito doida. Ela fazia umas coisas assim, que eu olhava e falei, gente, mas que mulher pancada, né? Eu falei, que Quero é isso? ser igual. Não, na época eu falei assim, gente, mas eu não quero ser igual, não. Pelo contrário, né? Só que aí a gente começou a conversar e eu lembro que teve alguma atividade lá no colégio, na época, eu não lembro, que a gente foi fazer, ela pediu minha ajuda, eu falei, beleza. Nos últimos dias de aula, ela falou pra mim, um dia eu vou ver você com o anel da psico na mão e você sendo meu colega.
Aí eu olhei pra minha professora e falei, professora, mas nem sonho. Eu falei, para. Eu falei, não, gosto dessas coisas não. Eu falei, eu, psicologia? Fazer essas coisas aqui. Eu falei, não. Ela, me aguarde. Um dia eu vou te reencontrar e você vai estar como meu colega. Você tinha aquele... Não, até hoje não. Você tinha aquele preconceito, assim, que naquela época era bem mais forte, que hoje ainda existe um pouco, que... eu vou pagar pra alguém me dar conselho, pra alguém me ajudar numa coisa que... Você tinha esse pensamento? Como que era o seu pensamento com a psicologia em si? Você sabe que, na verdade, a minha família inteira é de roça. Eu vivi em chácara até os meus 22. Ai, que delícia. Nossa. A gente nem tinha isso. Cara, nem na cidade tinha na época. Imagina. Nem sabia do que se tratava, né? Não tinha. E eu não sei porque, assim, minha mãe falou isso muitos anos depois. A minha irmã mais velha, ela tem um trauma de psicólogo. Assim, ela tem trauma, raiva de psicólogo. É um negócio... Tanto que é muito engraçado, né? Minha irmã, às vezes, ela não fala que eu sou psicólogo. Ela fala as outras, todas as coisas que eu faço. Mas psicólogo ela não usa o nome psicólogo. É impressionante. Mas por quê? Porque ela tem uma situação que aconteceu lá atrás, que uma psicóloga falou pra ela que ela... Acho que nunca iria aprender nada na vida, algo do tipo. Ela, criancinha... Depois, acho que umas 2, 3 semanas depois a minha irmã foi com o caderno impecável. Aqui, ó, você não falou que eu não ia aprender, você não sabe nada. Eu que sei o que eu vou aprender ou não. Tá aqui, ó, eu aprendi tudo. Você que não sabe nada, então você não tem que falar isso pra ninguém. Ela pegou uma má profissional aí, né, pra falar isso pra criança. Mas será que a profissional não quis testar E aí ela? acabou ficando... Mas com essa idade, não se fala. Ela era muito novinha? Ela era pequenininha, devia ter, sei lá, no máximo 6 anos. Muito era nova. Achei que ela já era da parte de adolescente. Não, ela era super pequenininha. Sei lá, pra estar aprendendo 7, 8 anos, 6, 7, 8. Não, é muito pesado mesmo. Mas era menos de 10 anos. Então, em casa, nem tinha, sabe, cara, essas coisas, nem sabia o que era psicologia. Mas por que você falou assim, psicologia, jamais, não pensaria. É porque, assim, na verdade, a minha ideia era medicina, né, como eu falei, porque eu achava legal, de ajudar as pessoas, e que não sei o quê, e blá, blá, blá. Você não acreditava, você falou que você não acreditava muito nisso, né? E aí eu olhava, eu falei assim... E confesso, eu não tinha tanto acesso à psicologia. Nem sabia o que era esse negócio. Como você não tinha acesso, você não fazia muito sentido, né? Então, não era uma aversão, era só porque você não tinha acesso. Não tinha conhecimento. E aí eu comecei a ter um pouco de contato com essa professora, né? E aí foi muito interessante, porque assim, com 13, 14 anos, aí foi quando começou meus estudos, né? Não da psicologia. Uma amiga me emprestou o livro Brida, do Paulo Coelho. Gente, nada a ver com nada. Assim, de verdade. Mas eu falo que aquilo foi o meu chamariz para algumas coisas. Eu me encantei pela história do Brida. Não sei quem teve a oportunidade de ler. Que era a história de uma mulher que se descobre bruxa. E num ritual de iniciação de bruxaria, encontra a tua alma gêmea. Opa, gostei desse negócio. Falei, vou estudar bruxaria, né? Vou fazer magia. Porque, poxa, se no ritual tem as bruxas e os magos, tem um negocinho aqui que... Falei, me encantei pela história. Falei, vou virar mago, vou virar bruxo, porque quero encontrar esse raio desse negócio de alma gêmea aí. E tinha uma história no livro que era muito legal, né? Que falava que lá no momento do estado alterado de consciência, ó, os gatilhos. Em estado alterado de consciência, a pessoa via sobre o ombro esquerdo uma estrela de 5 pontas ou no olho esquerdo. E aí era a sua alma gêmea. Opa, eu quero esse negócio aí. E aí é muito engraçado, né? Porque assim, mas Murilo, o que tem a ver isso com a psicologia? Nada. Mas foi isso que começou a me instigar mais. Mas querendo ou não, tem um lado aí oculto das bruxas e tudo mais que tem tudo a ver com psicologia. Não sei se você também... Eu sou apaixonada também por essas histórias de bruxa. Eu tenho... Não sei se você já leu aqueles Bruxas de Mayfair, que é da Anne Rice, né? Que fez o dos vampiros tem uma série também. agora também, não tem? Tá tendo, Eu vi esse nome. Isso. Mas eu lá atrás eu li todos os livros, né? E é maravilhoso, porque se você for ver, tem a ver sim. Mexe com o inconsciente, mexe com coisas ocultas, com coisas que a psicologia também, de alguma forma também. Assim, e você foi para esse lado também, não é só depois eu fui por isso. Até você falou pra gente antes aqui do negócio dos vampiros também, né? Putz, verdade. Você acabou indo pro negócio de vampiros também. Comecei Conta pra gente isso. Eu sempre gostei, assim, dessas coisinhas, né? É que eu ia fazer até um link, assim, tipo, o quanto é louco que
que até eles falam, né? Aquele resgate da criança e tal. Eu acho muito mais, assim, até a conexão que a gente faz, porque quando você vai olhar os seus passos lá de trás, você vai ver que tem conexão com o que tá te... Assim, que te... Como é que fala? Que te explode aqui dentro, sabe? Que nem você falou assim, no lance do TI, de reprogramação, de programar, reprogramar. E a Cá tava falando esse negócio da parte oculta, da bruxaria, de não sei o quê. Se você for olhar, tem tudo a ver com hoje. Então, olha como é louco que se a gente um dia conseguisse parar com essa loucura que a gente vive e analisar todos os nossos passos lá de trás, com coisas assim, que te, sei lá, que te esquentava a alma, você vai perceber que hoje ou é o que tá te faltando, né? Ou é o que você realmente, de fato, tá amando fazer, o que nos guia. Muito louco, cara. É muito doido. E aí, né, é engraçado, a Carol falou dos vampiros e tudo mais. Eu não sei porque dele que ele gostava de historinha de vampiro. De assistir filme de vampiro. Mas isso antes desse livro? Bem antes, não. Isso desde criança. Desde criança mesmo. Gente, tem uma história muito doida, né? Meus pacientes, se escutar um negócio desse, vai achar que o psicólogo deles é doido. Mas tudo bem. Ele é humano, gente. Não, tem uma história muito doida. Eu tinha, acho que uns 4 anos lá. Eu falava pra minha mãe que ela não era minha mãe, que eu tinha sido encontrado num latão de lixo e ficava preso numa jaula de leão. Aí o que eu fazia? Eu ia pro quintal, né? Porque era chácara. Eu ia pro meio do mato, começava a olhar pro céu à noite, ficava lá chorando de soluçar, falando, não sei se tem alguém aí, se existe alguma coisa aí, mas se tiver alguém, não quero estar aqui não. Me leva porque eu não quero estar aqui não. Igualzinho comigo. Não quero, não quero estar aqui, me leva, não tô afim. 4 anos de idade. E hoje eu entendo um pouquinho do que significa isso. Eu também só entendi hoje, mas eu não tinha 4. Hoje eu entendo um pouquinho. 12, eu chorava, mas eu perguntava. Eu tinha 4 anos. Por que vocês me deixaram aqui? Eu tinha 4 anos. Soluçava e chorava todo dia. Minha e mãe o falava preso todo na dia. jaula de leão tem a ver com isso. Ah, é? Por quê? Eu tô preso na jaula de leão. Eu estou preso no meu corpo físico. Estou preso na minha matéria. Eu só entendi isso há pouco tempo. E tinha já lá, pessoa muito normal, né? Com 4 anos de idade. Então, se você observar, Maria, assim, é interessante o que você está falando, porque hoje eu falo muito para os meus alunos, para os meus pacientes, onde eu vou dar palestra, que às vezes a gente não tem consciência, mas o passo que nós estamos dando hoje, agora, neste minuto, está preparando a gente para o próximo. Sim. E o próximo para o próximo, e por aí vai. Só que a gente não vai entender isso logo de cara. Talvez em alguns momentos a gente nem se dê conta. E talvez a gente não precise se dar conta. Né, de tudo. Porque não dá pra gente ter consciência de tudo. Eu brinco que no atual nível evolucionário que nós estamos, a gente não tem como ter consciência de tudo. Não dá. Nosso cérebro entra em colapso. Não aguenta, Por isso que existe o maravilhoso do inconsciente. Porque se a gente trouxer pra consciência tudo, a gente enlouquece. A gente não dá conta. Tinha um pessoal que falava, né, antigamente, que eles falavam assim, um amigo falou isso pra mim, na brincadeira, e eu falei, cara, mas você faz todo sentido. Que ele disse assim, tá vendo os caras doidos aqui da rua, que é aqueles caras bem doidos, assim, tá em outro mundo? Ele falou, eles entenderam o significado da vida e ficaram assim. Aí eu virei e falei, caraca, cara, pra mim, na hora e na época, assim, fez total sentido. E hoje, mais ainda, cada vez que você entra em contato com uma coisa, depende, porque é o que você falou, a gente tá entrando em contato um pouquinho. Mas se você, só desse pouquinho, você já entrou num turbilhão, já sofreu, bateu no fundo do poço, imagina você vir tudo. Pois é. Você enlouquece, não tem Por tem isso suporte, que né? eu não sou psicanalista, assim, não é a minha linha, né, o Freud. Mas o Freud falava uma coisa, ele trouxe o gráfico do inconsciente ali, que pra mim faz muito sentido, que é do iceberg. Não tem como mensurar isso, mas ele trazia muito ali. A pontinha que a gente vê do iceberg na superfície não é nada comparado ao iceberg. Então, se a gente trouxer mais ou menos uma referência, 12% é o que a gente vê na superfície. 88% é o inconsciente. Tá lá embaixo. Agora, quando o iceberg vai se mover, ele se move só em cima ou só embaixo? Ele se move como um todo. Com os 12 consciente, com os 88 inconsciente. Agora, eu tenho 88% de coisas que eu não tenho consciência. Quem que influencia mais? É os 12 ou é os 88? 88? É isso. Basicamente, é isso. Né? E é interessante porque isso sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Né? E não tem como dissociar a minha escolha pela psicologia
de tudo isso, porque é o Faz caminho, parte, né? faz parte do processo. E de verdade, assim, né? Eu tô contando tudo isso porque eu não tenho uma resposta de verdade. Nossa, mas o que me levou à psicologia? Não sei. Eu não sei, eu lembro da professora que falou, mas assim, em que momento que eu fiz a Não ligação, teve um negócio que né? você acordou e falou, nossa, é isso que eu quero. Não. E nem Mas é hoje- uma coisa que te move, é uma coisa que Sim. te deixa, tipo, Mari, preenchido. hoje, é assim, se me perguntar, eu me vejo fazendo algo diferente do que eu faço? Não. Porque isso é minha vida. Mas você chegou a pensar o momento que fez sentido pra você tá fazendo isso? Porque você fala que do nada você vai fazer psicologia. Mas teve algum momento que você tava ali fazendo a psicologia e falou, realmente é Sim. isso. Porque tem muita gente que começa a fazer... Eu fiz psicologia também, né? Uhum, E eu uhum. vi várias pessoas desistindo no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. E pessoas que continuaram, mas não eram. Sim. Você vê que não é... Porque não faz sentido. É. Assim, acho que tem um movimento. Eu acho que tem um momento que você pensa que realmente eu acertei. É isso mesmo, eu amo isso. Porque eu amo, mas eu não fui pra esse lado. Não exerço, né, atualmente. Mas eu tô o tempo todo vendo coisas, lendo Conectada, né? livros, conectada, porque eu gosto do assunto, mas eu acabei não tendo como profissão, né? Mas tem muita gente que a gente vê que faz, mas tá meio que, foi o que teve, agora eu não vou... Carol, você devia ir pra psicologia investigativa. Você escolheu a parte de biologia. Ela Adoro é também. a própria FBI, gente. Ela ama isso. Tá vendo, Carol? Ó. Ela ama. Então, teve algum momento que você falou, realmente, nossa, não sei por que eu entrei aqui, mas eu tô no caminho certo. Putz, você sabe que isso é uma boa pergunta, assim. Confesso que nunca parei pra refletir isso de uma forma mais consciente. Mas você falando isso, eu me lembro muito acho que é diferente um pouco de algumas linhas. Geralmente, a gente vai pra ciência, a gente vai pra psico, né? Vou usar, acho que essa área. Chega um ponto que não tem mais resposta. Você tem um monte de perguntas, você tem um campo gigantesco que não é mais suficiente. E aí a gente vai estudando outras coisas. Eu brinco com meus alunos que meu caminho foi o inverso. Eu comecei com 17 anos, né? Assim, lendo ali por conta, enfim. Coisas do tipo. E com 17 eu fiz o meu primeiro nível de Reiki. Então, ali que começou... Opa, pera, tem alguma coisa ali diferente. Então, eu falo que o meu processo ele foi o inverso, geralmente, da psico ou das ciências. A gente chega ali, tem um campo que não sabe mais para onde ir, e aí a gente vai ampliando. O meu foi o oposto. Você começou com as coisas... Eu comecei com essa parte mais de energia, tanto que com 18 para 19 anos, eu já atendia junto com a minha mestre com Reiki, tudo mais. Com 21, 22, eu já comecei a ministrar cursos com ela de Legal Reiki. isso, hein? Irado. Então, Muito novo. o meu Diferente mesmo processo seu ele foi caminho. diferente, né? E aí, comecei a fazer um monte de coisa com ela. Então, foi pro Reiki tradicional tibetano, aí depois a gente foi pro Reiki xamânico, Reiki indiano, Seikin, que eu chamo do Reiki egípcio, que não é bem Reiki, mas tem uma pegada ali um pouco parecida, Karuna, Teramai, enfim, que são técnicas energéticas. Então, durante o meu processo ali, até da faculdade, eu já estava inserido nessa parte. E aí veio a psico que me ajudou muito a entender como aquilo funcionava em outro âmbito. E aí eu trabalhei durante 4 anos em shopping, na Renner, loja de shopping. E na época tinha aquela coisa toda de você ser ali, ajudar em treinamento, ajudar nisso, ajudar naquilo, que não sei o que, lá. Eu sempre gostei muito de fazer mensagens. Escrever textos, essas coisas. Motivacionais. E geralmente quando tinha algum evento, até para clientes na loja, Dia das Mães. Murilo, Você era escreve um negócio lá e a que gente irado. tinha um negócio da loja que a gente chamava de bocão, né? Que era o microfoninho lá que ficava anunciando as coisas. Murilo, escreve lá e vai no bocão que você que vai... Tá bom, beleza, vamos lá. E aí eu comecei a... Falei, puta, tem esse negócio aqui, né? Caramba. Que é um dom, né? Vou trabalhar com RH. Tá. Com RH eu vou estar perto disso aqui. O que eu preciso fazer para RH? Psicologia. Então era o que era mais próximo ali do que eu tinha. Você estava fazendo Né? na Coisas época. que te atraía. né? E aí foi. E é interessante porque, nossa, vira e mexe, quando tinha qualquer evento na empresa. Né? Na loja, a gente fazia várias reuniões. O supervisor, para fechar as reuniões, geralmente, Murilo, vai lá. Então, acho que aí, Carol, foi onde
começou um pouquinho. Eu entrei na Renner, eu tinha 18 anos. Então, esse caminho de curiosidade, acho que foi até os 20, quando eu entrei na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, putz, aí você abre um universo gigantesco, é infinito aquilo ali, né? E eu falei, caramba, tem outro lugar que dá pra ver essas coisas aqui e aplicar. Então, vira e mexe, eu dei alguns treinamentos depois na loja, mas clinicar, no início não era o foco. Você não pensava nisso? Não era. Até porque, assim, na época, eu tinha que trabalhar para pagar as contas de casa e para pagar a faculdade. Como é que eu ia clinicar? A clínica não dava dinheiro imediatamente. A clínica é uma coisa que você tem que investir. É um processo, não E dava. você por você, né? O que dava dinheiro imediatamente? RH. Falei, vou para RH. Não fui para RH da Renner, mas depois eu trabalhei 10 anos numa consultoria com RH. Mas em paralelo, né, com a parte clínica. Então, eu acho que foi nesse meio tempo, e era engraçado, que eu sempre lembrava dessa professora. E aí, quando eu me formei... A bruxa. Vidente, bruxa vidente, né? Não, pior que ela fazia uns negócios de bruxaria também. Deve ser por isso, por isso, Mari. Não sei se era bruxaria mesmo, mas que era uns negócios bem parecidos, era. E era muito legal, porque assim, ela... Eu lembrei dela no final da faculdade. Eu falei, caramba, aquela mulher falou isso há sei lá quantos anos atrás e cá estou eu. Mas hoje em 2024, vai... Você tava falando da época da sua professora, quando ela falou isso, ela era maluca, ela falava umas coisas doidas. Mas pra gente, coisas doidas hoje. Se ela falou de bruxaria naquela época, era doida. Hoje, você lembrando das coisas que ela falava, você acha que era tão doida assim? Não, porque hoje meus alunos, meus pacientes falam as mesmas coisas pra mim. É verdade. Principalmente, assim, alguns workshops, alguns cursos que eu vou ministrar. Murilo, é muito louco o que você tá falando, mas pior que faz sentido isso. Eu falei, ou às vezes, para paciente, isso acontece muito. A gente fala uma coisa hoje. Às vezes, só vai fazer sentido lá na frente. E eu falo como paciente também. Já aconteceu muito comigo também. E aí, é algo muito importante. A gente estava até falando, e aí fazendo o link já de tudo isso. Que é uma frase que eu uso muito em todas as oportunidades que eu tenho. Todo cuidador precisa ser cuidado. Em todos os sentidos. E é uma coisa que a gente na psico é muito massacrado ali. Até na época da faculdade, você é obrigado a fazer. E, puta, acho que não devia ser obrigatório. Devia ser natural. Todo mundo precisaria fazer isso. Querer, né, também. Devia ser natural. Então, a gente precisa sim fazer terapia. Já que você tá ali fazendo um curso para ser um psicólogo, né? Você também tem que cuidar de você, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem. Eu dou um exemplo, tem uma aluna que hoje, puta, ela e o marido viraram super amigos. Ela ficava muito brava quando eu falava isso antes, né? Hoje ela já se acostumou, ela continua ficando brava, mas agora ela não xinga mais. Não, mas se tem ali alguém rastejando, você tem que ajudar a levantar. Opa, pera lá. Não é bem assim, Ninguém né? tem que nada. Esse Primeiro, tem que, quando fala isso, a pessoa quer ser ajudada. Segundo, eu estou em condições de levantar aquela pessoa? Se eu estiver no chão e se eu estiver rastejando tanto quanto, como eu vou ajudá-la? Não tem como. Não vou. Então, essa frase pra mim guia muito. Todo cuidador precisa ser cuidado. Precisa. Em todos os sentidos. Eu, como psicólogo, eu preciso de um outro psicólogo. Então, assim, o que tem de errado nisso? Reconhecer, e a gente precisa disso. Mas você sabe que antes de eu começar a atender, eu tinha essa crença, né? Porque eu falava assim, eu preciso resolver meus problemas pra estar bem, pra depois atender. Mas não é eu estar bem porque hoje eu não tô bem. Eu achava que o terapeuta, isso há muitos anos atrás, eu achava que o terapeuta era o cara que já tava tudo bem resolvido. Alcançou o nirvana, né? E aí eu pensava assim, como que eu posso, tô com a minha vida toda cagada, eu vou atender uma pessoa, assim, né? Quem sou eu? De exemplo, assim, né? Como até que que eu vou a minha... ajudar alguém se eu tô toda cagada, a minha né? terapeuta, que eu fiquei, uns 5, 6 anos com ela virou e falou assim, você tá achando o quê? Que a minha vida é o quê? Aí ela virou e falou, cara, o que você tá esperando? Eu falei, mas é isso, eu preciso de tanta coisa ainda aqui pra resolver. Daí ela falou, mas você tá achando que não tem problema? Tá achando que... Porque se fosse assim, todos nós faríamos faculdade de psicologia e estaria tudo resolvido. Né? É isso. Perfeito. É isso. E aí foi um negócio que a Carol falou que é bem legal. Por que a maioria das pessoas desistem, Carol, na minha visão? Porque vai pra faculdade buscando achando que vai se entender. Gente, não, vai fazer terapia, não vai fazer faculdade de Complica mais ainda, né? Complica mais ainda, porque são outras... Complica mais ainda, vem várias questões. Tinha pessoas, na minha faculdade, né? O professor tava falando alguma coisa, mas sempre dava um exemplo, mas aí ficava querendo se tratar.
com os professores, Não dá. em vez de... Gente, isso Não é um dá. porre, né? Entendeu? Gente, isso tem Aí vários você via a pessoa cursos, depois de um muito mês já não chato. tava mais lá, porque... Mas na psico eu acho que é mais pesado, Mari. Sabe por quê? Porque tem um ponto. Na psicologia, o objeto de trabalho, de estudo, somos nós ser mesmos. Sim, eu humano, sei. é. Eu acho que também deve ser bem mais pesado E aí, isso. no início da faculdade, eu não sei, cara, mas no início é muito engraçado. Os professores começam a falar sobre histeria. Sou histérico. A psicopatia. Opa, Acha que é sou tudo, né? psicopata. É verdade, Começa tem um o excesso, autodiagnóstico. tem um né? excesso de identificação. Pessoal É, começa- depende do que você se identifica, né? Porque eu acho que eu nem comentei isso com você. No final de semana a gente foi no casamento de um amigo, casou com uma médica. E aí eu tava lá no banheiro, aí só ouvi as amigas dela, a médica falando, você viu? Voltou com tudo a coqueluche. Nossa, agora tá um negócio. E eu assim. Aí ela virou e falou, não, porque agora voltou o outro negócio. Aí eu saí do banheiro, cheguei pro meu marido e falei assim, amor, eu não posso ter amigo médico, não. Porque eu morro de medo dessas coisas, eu acho que eu sou um pouco hipocondríaca. Ela começou a falar, eu já comecei, peguei meu celular e comecei. Sintomas coqueluche, o que acontece, o que eu tenho que fazer. Eu falei, gente, eu não posso ter amigo Olha a médico. informação subliminar. Então, mas olha o que você, né? Eu já sei que eu tenho isso. Então, pô, É. aí você vai pra faculdade de psicologia, você já... Porque a gente às vezes vai com a ideia de se entender, com a ideia de... Encontrar respostas. E não vai, E porque Não também é a isso, cara. doideira de ficar diagnosticando o outro do nada, Não né? dá. Esse Você aí nunca é chega perto isso. do namorado, né? É. Você sabe que não, Maria, assim, eu lembro, é engraçado, né? A Carol falou, eu lembrei de uma situação no primeiro dia de faculdade. Eu nem lembrava disso. Uma amiga minha que fala isso, que ela lembra que a gente virou amigo por conta dessa frase, inclusive. Diz ela, eu não lembro, sinceramente. Eu não lembro. Porque aí tem aquela coisa da apresentação, né? Ah, por que você tá aqui? Por que não sei o quê? Precisa escolher esse curso. Sei lá, ainda não sei por que eu fiz, só fiz. Tô aqui. E aí, essa amiga minha, ela fala que eu trouxe uma frase que chamou muita atenção dela. Que ela falou assim, que eu respondi para a professora que eu queria ajudar as pessoas, que eu queria trazer um pouco mais de consciência para o mundo e para a vida das pessoas e por amor ao ser humano. Eu não lembro disso, de verdade. Não lembro. Mas ela lembra, ela falou assim, foi por isso, e eu falei assim, nossa, aquele ali acho que tem alguma coisa na cabeça. E a gente é amigo até hoje, inclusive. A gente fala que a gente é o Quarteto Fantástico, tem os 4 ali que a gente é bem próximo até hoje. Então, assim, eu acho que tem muito dessa coisa que tá ali por trás do inconsciente, que não sei o quê. Olha só o que a gente falou. Com 4 anos, olha como as coisas vão se encaixando. Esses negócios ali de céu, disso, daquilo. A experiência do espinho de peixe que quase foi pro outro lado. Aí depois veio essa questão dessa colega, nem era amiga, era dessa colega de classe que me emprestou brida. Ah, é verdade. Depois veio essa questão da professora de psicologia. Eu lembro que a minha irmã, a outra irmã que eu fiquei na casa dela, nossa, eu lembro que ela ficou muito chateada. Ela falou, caramba, eu vim aqui, falei pra você vir pra casa pra não perder a prova. Aí eu falei, relaxa. Não era pra ser... Relaxa, vou fazer o quê? Aconteceu, ponto. E vocês sabem que eu não fiquei triste? Lógico que não. Ainda mais você contar isso porque você não vai eu acho que era tipo, bom. tanto faz, Ué. né? Eu ia fazer, mas E tudo bem beleza. também, E tem muita coisa nisso. Então, assim, por que eu escolhi a psicologia? De uma forma consciente, talvez eu não tenha uma resposta. De uma forma inconsciente, todas. E isso hoje me faz sentido. E aí eu lembrei até na pandemia, eu não tinha me dado conta, eu tive um professor também de 13 para 14 anos, de filosofia. Esse eu lembro o nome e a imagem até hoje. Né? Alguns marcam, que era o professor Benê de filosofia. Figura ímpar também, gente. Era um figuraça. Ele colocou uma palavra na lousa. Perguntou pra gente, o que vocês veem no centro dessa palavra? Eu só entendi de 2020 para 2021 que esta palavrinha e o que ele fez é o que eu ensino para meus alunos. É o que eu ensino para meus pacientes. E é o que eu falo em todos os lugares que eu vou, quando eu tenho a oportunidade, que eu falo nas palestras. E guiou todas as escolhas da minha vida, inclusive da psicologia. O que tem no centro da palavra Deus? Eu. Esse professor de filosofia colocou isso na lousa para uma cambada de 13, 14 anos. Caraca, aquele Eu só fui me tocar de Que 2020 para 2020, eu até arrepia falando isso. Que eu me guiei por toda a minha vida, todas as escolhas, através disso que ele colocou com 13 anos de idade. Então, talvez a professora de psicologia, ele plantou a semente. Ela regou. É isso que eu ia falar, ela só... Ela regou.
E aí, com todos esses movimentos que foram acontecendo na Renner e tudo mais, floresceu. Simples assim. E tanto que é uma coisa que eu falo muito, né? Em palestras, às vezes eu faço isso. Eu coloco a palavra Deus e pergunto, o que tem no centro da palavra Deus? Às vezes está ali, é óbvio. Mas o quanto é, às vezes, difícil a gente enxergar o óbvio. Entender, né? E a gente fala muito aqui no programa, né? Que eu acho que quando você torna isso muito mais consciente de que você é o divino, de que você é a força, de que você é quem vai se direcionar, você fica cada vez mais forte, você fica cada vez mais centrado em você, essa força. Porque eu sei que, é óbvio, e eu acredito muito no... Sabe a teoria da conspiração? Eu acredito muito nisso, né? Eu tava conversando também com uma pessoa que eu falei, não, porque saiu o número 666, o número da besta. Ela virou e falou assim, você sabe qual é o significado do 666 de verdade? Aí eu virei e falei, é o número da besta. Ela falou, não. Aí falou, eu não sou de decorar muito essas coisas, não. Ela falou, nos anos de não sei quantos... Esse número, ele significa amor. Aí a minha teoria da conspiração já começou a pipocar na cabeça. Eu falei, cara, então, o que modifica o mundo? Amor. Para não ter acesso, vamos dizer que 66 é o número da besta. Você quer distância daquilo, e não se aproximar do amor, certo? E a mesma coisa, a parte de Deus. Foi colocado de uma forma religiosa, separando as pessoas. Exatamente. Sendo que a hora que você entende que todos nós somos Deus, cada um no seu Deus, no seu, e somos um. É isso aí. Juntos temos uma força muito maior. Então, assim, eu comecei a pirar. Eu falei, caraca, que coisa doida. Tipo... Entende porque a gente desconecta da realidade? É por isso. Simplesmente é por isso. Então, e lembrando que, assim, gente, não tem nada a ver com religião que a gente tá falando, que eu tô falando aqui. Nada a ver. Tanto que, às vezes, dependendo do lugar onde eu tô inserido, eu nem uso a palavra Deus. Eu uso ali para esta reflexão. Eu uso criador primordial, energia primeira, fonte criadora. Para mim, com todo respeito, não importa o nome. Sim. Tá? O que importa é aquilo que significa. Agora, eu falo que a gente tem esse presente na língua portuguesa de ter o raio desse negócio aqui do eu no centro. Na nossa cara, né? É maravilhoso. Tá na nossa cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Uma coisa óbvia e eu nunca tinha parado. Mas sabe que tem eu vi a capa de um livro uma vez, eu nunca procurei esse livro, inclusive, de um paciente. Tava na mão de um paciente. O óbvio também precisa ser dito. Nossa, essa frase eu precisava ouvir hoje e agora, o nesse óbvio momento. Precisa ser dito. E você sabe o que é mais legal? A gente não se toca disso. Exatamente. Isso pode fazer toda uma diferença. Porque, mas é óbvio, tem que falar. Se não fala, só por deduzir que é óbvio. Porque, assim, eu acho que dedução em cima de dedução acaba gerando um monte de expectativa, um monte de caminho que poderia ser reduzido com falar. Uma comunicação do óbvio. E, aliás, esse negócio de, por exemplo, agora eu tive uma memória que quando eu era criança... Já tá entrando em estado alterado de consciência. Olá, já. Tô adorando, tô gostando. Conversacional já. Eu vi certinho, cara. Eu tinha assim, quando eu era criança, eu não sabia do sistema digestivo, né? Então o que eu pensava? Acho que todo mundo já pensou aí. Quando a gente comia comida, a comida descia até o pé, tá ligado? Tipo, não tinha como. E eu ficava... Nossa, cara, que doideira! Eu era criancinha, pô. Gente, eu adorei. Alguém comenta aí. Não, mas eu adorei isso, é uma bonitinha. Eu achava que ia ficar com medo. Eu falei, nossa, mas e se um dia chegar a comida até aqui? Mas acho que aí o corpo absorve. É uma doideira, né? E aí eu tinha um sonho constante, uma visão de que a gente era tipo... Deus era a mesma coisa. Eu imaginava mais ou menos na minha cabeça, né? Da época era... Ludicamente, eu imaginava um Cristo Redentor, só que de luz. E a gente como se fosse tijolinhos, assim, no pé. Igual a comida que eu imaginava. Mas isso vinha na minha cabeça, assim, sem nenhuma explicação. Eu não ficava... Não era uma coisa de cunho tão filosófico. Tipo, nossa, eu sou parte de Deus, eu sou Deus. E eu também não tinha idade suficiente para entender coisas sobre doutrina. Muito da doutrina cristã fala que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em todos os pontos, em todas as religiões, tem uma diquinha. Né? Todas. Tem todas. Todas. Hoje, né? Quando eu fui criado como católico. Do quebra-cabeça. Eu fui criado como católico. Aí quando eu fiz uns 17, 18 anos, eu mergulhei a fundo na teologia católica, não sei o que e tal. Daí eu fiquei pilhado por causa da minha família, minha irmã, os caras, beata. Depois eu falei, ainda não é isso. Aí comecei a vazar, porque começou a ter aquele incômodo de querer saber mais. E tem coisas de outras religiões que faziam sentido também.
Mas eu ficava naquela briga interna, né? Nos últimos anos, por causa de autoconhecimento, busca, né? Enfim, de várias referências, até os caras que falam sobre... Desde o negócio da lei da atração até outra... Eu entendi, né? Ou falam que é física quântica e tal. Eu entendi que todo mundo tá falando da mesma coisa, com outras palavras, termos... Por isso que todas as religiões funcionam, porque aí entra na lance da fé e o quanto o poder da mente... Né? Aí você, cara, pensa em efeito placebo, como a gente consegue manipular sem querer, de acreditando que tem a ver com fé. Aí na Bíblia fala assim, o cara que toca em Jesus, o leproso, né, toca em Jesus e fala, o Senhor me curou. Ele fala, não, você se curou, sua fé te curou. É a mesma Olha mais coisa. uma dica. Então, mais uma quem, dica. quem cura dica. quem? Quem cura quem? Exatamente. Ninguém cura ninguém. ninguém. Você gostou da frase do óbvio precisa ser dito? Então lembra, o maior curador é você mesmo. Exato, você é o seu próprio curador. As nossas células são o nosso principal motor de cura. É isso. Embora a gente tenha que tomar também um certo cuidado com a palavra cura, porque na verdade cura o que é? É o equilíbrio. Ponto. Sim. X, né? Porque a gente fala de cura, enfim. Mas é isso. É o equilíbrio. Quando você volta àquela homeostase, né? Que a gente usa muito em termo técnico. É homeostase. Homeostase não é ausência de doença. É o equilíbrio do sistema funcionando em harmonia. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Uhum. Então, o óbvio precisa ser dito quando você entende que você é o seu próprio curador, você amplia a sua luz dentro de você. Então, você faz com que a tua mente dê o comando para o teu cérebro, que vai mandar para todas as células do seu corpo. Nossa, e essa frase é perfeita. Do fiozinho de cabelo ao dedinho do pé. Simples assim. Porque, cara, se o óbvio precisa ser dito. Você nunca disse pra você o óbvio, que você é Deus. Você nunca disse o óbvio pra você, que você mesmo se cura. A gente coloca na mão do outro, né? As decisões, as curas e tudo mais, né? A gente bota a culpa, decisão. E é interessante, né? Assim, óbvio que não dá pra gente ser psicólogo 100% do tempo, né? Mas a gente tá falando coisas, óbvio que vem interpretações e movimentações, né? Sim. Assim. Ó. Olha a expressão dele. Tipo, descobriu... Isso já é um mergulho. Literalmente. E aí é muito louco isso, assim, eu tenho uma técnica que eu tô desenvolvendo, que em breve eu consigo finalizar, que se chama o mergulho. E o mergulho, na verdade, o que é? É esse mergulhar em si mesmo. Quando você entende esse movimento e você vai mergulhando nas profundezas de você mesmo, do seu inconsciente. E você pode fazer toda e qualquer coisa, se você quiser e permitir. Faz sentido? Foi isso que ele acabou de fazer. Mas ele tem uma facilidade, sabia? Ele entrou. Por quê? Acho que foi o programa passado. Referências. Memória afetiva. Ele lembrou de uma... É No isso. programa passado ele lembrou de alguma coisa que remetia à infância. Eu olhei e falei, nossa, ele tá parecendo criança. Ele começou a reverberar a energia de aquela carinha criança. de quando era criança, né? Você ouviu o muito termo que você usou louco. agora? Aí a gente já vem em movimento e construindo isso aqui junto. Você ouviu o que você falou agora? Ai, qual das coisas? Energia de criança. É. O que é uma energia de criança? Ai, sei lá, pra mim é uma energia pura. Pura do quê? Pura de nada, de zero crença, zero. Pura. Por que quando... Essencial, né? Por que quando a mãe fala que vai dar um beijinho e vai sarar, sara? Tem a ver com o beijo da mãe? Tem uma parcela ali de energia dela, de amor, ok. Lógico. Mas não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. Porque naquele momento a criança não tem essa resistência. Então, ela realmente acredita que o beijo da mãe cura e vai curar. Daqui a pouco a criança já tá ali, se arrebentou de novo, vem, beija de novo, vai, se arrebenta Sim. de novo. A gente até no É outro isso. programa a gente falou até sobre homeopatia, né? Que tinha muita gente falando, não, efeito placebo e tal. Cara, minha mãe sempre tratou a gente com homeopatia. E como assim? Minha mãe acreditava nisso, já sendo uma adulta e tal. Sim. Nós, crianças, era tipo um remédio. E Na hora você nem passava, sabia o que né? era. Ele passava. É com isso. com uma É rapidez isso. que hoje a gente já não tem. A bolinha branca Mas tudo igual, né? Tudo igual, você nem sabe, tudo açúcar. Mas é Do isso. açúcar, né? E aí é bem interessante isso. Por que é o efeito placebo? É quando eu consigo colocar uma informação para minha mente
que efetivamente vai reverberar nas células e aí a magia acontece. Eu brinco, às vezes, quando eu vou fazer entrevista inicial, né, com os possíveis pacientes ou clientes, é muito engraçado, né? Porque eu dou muito um exemplo de... Eu não quero que vocês sonhem com um coelhinho cor-de-rosa essa noite. E aí eu quero que vocês repitam 1489 vezes, eu não quero sonhar com coelhinho cor-de-rosa. Vai sonhar com a porra do coelho. É igual um negócio, né? Não pense em banana. Porque é um objeto. É isso que acontece. A minha mãe falava assim, que ela aprendeu, acho que quando ela frequentava a Provida lá e tal. Ela falou assim, que é o universo, ou quando você não entende esse não que a gente coloca, porque ele vai entender o objeto final. Então você focou que é a mesma coisa com um problema, que é a mesma coisa que a lei da atração pode funcionar errado, porque eu não quero ser assaltado, você tá pensando no assalto. Sim, você fala, não, sim, eu quero chegar bem sim. em casa, tudo certo. Entendeu? É isso. E dependendo da capacidade, não é exagero. Você não só vai sonhar com o coelhinho cor-de-rosa. É verdade. Pior que... Sim, eu tô rindo porque eu tenho certeza Vai que eu vou sonhar gozar com o coelhinho cor-de-rosa. Você vai ver e sentir o coelhinho cor-de-rosa pulando na tua cama no seu Ai, eu travesseiro. não quero não. Ai, gente, aí eu já tenho medo. Mas é pela criação do nosso criação. Mas eu cérebro. tenho certeza que eu vou sonhar com ele essa noite. É o nosso tenho certeza. cérebro, entende? Então, quando a gente vai fazendo esse movimento que eu falei do Vou mergulho... te mandar mensagem. Vamos sonhei com o reprogramar, coelhinho. vamos reprogramar. Mas quando a gente faz esse movimento, é muito legal, porque assim, a gente entende a força que nós temos. E é por isso que, e de verdade, assim, eu só fui entender aquela questão do eu no centro dele, ó, de agora, 2020 para 2021. Até então eu não tinha entendido o quanto aquilo guiou todas as escolhas da minha vida. Sem exceção. Todas. E por quê? O que eu sempre falo? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. De dentro para fora, de dentro para fora. Então é do eu para o eus. Do eu para o Deus. Então, do que Deus é formado? Lembrando que não tem nada a ver com religião. De eus. A própria palavra, no português, na língua portuguesa, nós temos. Deus é a forma, é a somatória, é a conexão e a união de eus. Vários eus. O meu eu, o seu eu, o eu da cadeira, o eu do chão, o eu do microfone, o eu disso, o eu daquilo. Tudo é isso. Então, imagine que nós somos a célula do seu dedão do pé. Ela não faz parte do seu corpo? Então, neste momento, aquela célula, aquele átomo, aquela molécula, ela é você. Concorda? Sim. A gente é célula do quê? A gente é célula de Deus, né? Ou seja, o que a gente é? Deus. Mas aí você não acredita nessa parte da teoria da conspiração? Que, tipo assim, se você... Eu cresci sem ensinada a parte católica do Deus que... Punitivo. Que pune, que vai te castigar e não sei o quê. Eu de verdade, juro, por tudo que é mais sagrado mesmo, em que qualquer pessoa acredite, eu consegui me libertar o dia que eu comecei a chamar que Deus é amor. Primeiro, foi o meu primeiro passo. Falar assim, não, esse Deus de castigo, ele não existe pra mim. Ele, pra mim, é um Deus de amor. E aí, eu explicando, meus pais super católicos, principalmente meu pai, eu falava, você não me ama? Então, eu sou Deus. Eu sou amor. Eu te amo, você também é Deus. Aquilo que você gosta, foi começando por aí. Por isso que eu falo da teoria da conspiração. Porque se isso fosse ensinado lá atrás, não teria muita coisa que hoje tem. Pois é. A gente entenderia, a gente pensaria 50 milhões de vezes antes de eu me machucar fazendo algo pra ele. Porque é isso, Mário. Porque quando a gente entende, eu falo que a nossa educação ela tá muito bagunçada. Porque você pega uma criança de 3, 4 anos e você coloca ela no cantinho do pensamento. O que uma criança de 3, 4 anos tem de racionalidade, de consciente, pra entender, de ego formado para refletir sobre? O motivo pelo qual a criança fez isso foi uma emoção, foi um sentir. Então, para mim, na minha visão, o que nos desequilibra é a falta da compreensão, é a bendita da inconsciência, que o Erickson chamava de não consciência ou não consciente, das percepções, do próprio sentir. E aí a gente é ensinado sempre razão. Ok. Eu garanto pra vocês, 98% das coisas que nós escolhemos não tem nada a ver com racionalidade. Tem a ver com algo que a gente sentiu antes. Só que a gente não foi ensinado a perceber. Então uma criança não deveria ser o cantinho do pensamento.
deveria ser o cantinho da sensação, do sentimento, da emoção. Por quê? Eu precisaria perguntar para aquela criança o que ela sentiu no momento que ela empurrou o coleguinha. Qual foi a emoção que fez com que ela... estava por trás do ato, né? Mordesse a professora. Por que ela pegou a comida do outro? Então, não é uma razão, não é um pensamento, é uma emoção. E aí a gente é ensinado ao oposto. A gente vai para razão. Aí a gente chega nos 25, 30, tá tudo pirado, tudo desequilibrado. Não entra em tudo contato, frustrado. né? Não entra em contato. Por quê? Porque não sabe o que é sentir. É impressionante, assim, às vezes, quando eu faço a entrevista inicial, eu até fiz isso aqui, agora há pouco, lá faz sentido? Por quê? Porque é uma forma da gente olhar para nós. Eu não tô trazendo uma verdade aqui. Eu não tô trazendo verdade absoluta. Não. E aí tem uma frase que eu uso até em alguns transes, inclusive, que é: nada é uma verdade. Tudo é uma possibilidade. Quando eu entendo que é uma possibilidade, eu vou entender que aquilo é uma expectativa, que pode se cumprir ou não. Então eu diminuo em 50% a minha frustração. E aí os outros 50% tem a ver com a emoção que está por trás. Então, e aí? Mas que raio de emoção é essa? O que é? Se a gente não foi ensinado nem a perceber o sentir físico orgânico... Imagina então da cabeça. Imagina o restante. Cérebro. E aí a desconexão. É por isso que a gente tem tanto desequilíbrio hoje em dia. A gente fala muito de depressão, muito de ansiedade, muito de pânico hoje em dia. A pandemia explodiu esse negócio demais. Por um lado, eu vejo que foi um processo que as pessoas começaram a olhar bastante para a saúde mental. Tiveram que olhar, né? Não tinha opção. Mas tem um ponto que vocês sabem, assim... Eu até brinco com meus alunos, às vezes, que é... Pra mim, a pior coisa que tem não é depressão, não é ansiedade, não é nada. É o raio do achômetro. O mal da humanidade é o achômetro. Eu acho um monte de coisa. O quanto que eu valido? Eu acho que ele cruzou o braço assim agora e começou a mexer o dedo porque lá. Eu acho que a Mari tá olhando assim pra mim agora porque lá. Eu acho... Se você acha válida, né? Esse bando de acho é muito conteúdo da pessoa também, né? Opa! A pessoa é projetivo demais. Opa! E... Lembra do óbvio? Óbvio precisa ser dito. Exato. É óbvio pra quem, ô cara pálida? Exato. Muito engraçado, o cara se empolgou com essa... Mas maravilhoso isso. que ele tá falando. Porque assim, é óbvio pra quem? Você vê da mesma coisa que eu? É óbvio assim, pra perspectiva daquela pessoa, é óbvio dentro da contextualização dela. É isso. Mas ela deduzir que vai ser óbvio pro outro, por mais que pareça, tem até uma gota de tipo assim... É quase uma soberba, tipo assim, você... Pode virar uma soberba, sim. Você é obrigado a saber? Não, o cara não é obrigado a saber. Não. O cara não tem a mesma vivência que você, o cara não tem o mesmo conteúdo. Né? Então, você deduzir e tomar pra si como possível verdade e agir em cima daquilo ou não agir em cima daquilo é o grande mal da humanidade mesmo. É o raio do achômetro. E aí falta de comunicação, que também tá ali, né? Perfeito. Porque eu acho, não valida. Não valida, não pergunta. Baixa a comunicação. E aí sei lá, não vou falar porque eu acho que é tal coisa. Fale. Tem uma aluna que é muito engraçada, né? Que ela realmente fica brava comigo quando eu faço isso. Porque ela vem, não, mas porque o negócio tá ali, tá na frente da pessoa. É só a pessoa abrir o olho que ela vai ver, faz isso e resolve. Eu só escuto, não falo nada. Porque ela fez o discurso dela, aí eu... É óbvio pra quem, ó, cara pálida? Nossa, ela fica muito brava. Mas porque eu falo, você tá entendendo que você tá falando do seu povo? Mas como que a pessoa não vê? Não vendo. Você está vendo isso. A pessoa está vendo outro ângulo, outra coisa. Não dá. Então, às vezes, assim, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão do julgamento do outro. Mas isso também entra naquele caso quando você pede pro marido abrir a geladeira e pegar a manteiga que tá na cara e a pessoa não vê? Tem. Porque é óbvio pra quem? Cara, ele não viu por alguma razão. Ou ele abriu e tava com a cabeça pensando... Distraído, a visão dele não é tão boa quanto a sua. Ou já com uns receio de... Se eu não pegar a manteiga que ela tá pedindo do jeito que ela quer, depois ela vai me dar uma. Você já... É melhor nem achar. Já camufla. Você já fica... É verdade. Sabe aquela coisa? Pode... Hoje em dia já não tem, né? Mas assim, você tá com a última folha de cheque. Não posso errar. E erra. E erra, lógico, óbvio. Isso tem a ver também, gente, com repertório.
Tem uma história que uma vez eu ouvi, que eles falavam muito dos índios, né? Quando chegaram as caravelas aqui, eles não viam. Sim, tem daquele filme Quem Somos Nós, eles contam essa parte. Eles Tem até não do viam. espelho também, né? Que era uma coisa também. Eles não viam. E por quê? Porque não tem um repertório. Eu usava um exemplo, é que agora não tem mais graça que eu descobri que existe esse lugar. Quixeramobim do Sul. Eu nem sabia que existia esse lugar. Quixeramobim do Sul, você lembra daquele vídeo? É um Existe meme, essa o cara cidade. falando, eu vim de Quixeramobim. Pois é. Meu, todo mundo acreditava, né? Eu vi num filme de comédia brasileira há um tempo atrás e eu não sabia, eu falava isso, mas sei lá de onde é que eu tirei esse negócio. E aí tem. Então, assim, você nunca ouviu falar de Quixeramobim do Sul. Beleza. Primeira vez que você escutou, você dá repertório pro seu cérebro. Daqui a pouco você tá escutando no rádio, você tá escutando de outra na pessoa, televisão, alguém falou que foi pra Quixeramobim do Sul. É igual o lance do carro, né? Eu tô pensando em trocar de carro por isso. aquele X. Aí daqui a pouco você só vê aquele carro X Quer ver um na exemplo rua. clássico? Mulher grávida. É impressionante como a mulher grávida, ela tem um olho só pra mulher grávida. Tá grávida, parece que só aparece mulher Só grávida na parece frente. um monte. Mulher tá com bebê, parece que só aparece bebê. Repertório, contexto, é o que tá mais forte dentro da gente naquele momento. Então, como é que eu vou cobrar de você, sendo que você tem um repertório, vida, conhecimento totalmente diferente? Faz total sentido isso. Não dá. Então, o que eu faço? Eu preciso te dar repertório. Falar o óbvio. Falar o óbvio. Falar o que tá dentro Falar de mim, o óbvio, porque aí o outro vai Exato. saber como, talvez, como eu, É eu isso. tô enxergando. É isso. O meu óbvio não é o seu óbvio. Essa é uma grande Não. frase. Não é. E aí a gente tem que se colocar num lugar de humildade, ou chame como for. Principalmente em diversos tipos de relacionamento profissional, amoroso principalmente. Pô, a pessoa não é obrigada a saber. A pessoa não viveu o que eu vivi. Eu postei até recentemente uma música que fala sobre isso, do Depeche Mode, que é Walking in My Shoes, né? Tipo assim, a letra da música fala... se você quiser ter uma noção por que eu agi assim, você teria que ter calçado meus sapatos desde... Então assim, não é só ali, sentar no lugar que o cara tá aquela hora e deduzir como se não. Você teria que ter passado tudo, inclusive tendo tudo que ele tem. E isso é impossível. Logo, a gente tem que dizer para as pessoas, a gente tem que pegar esse repertório e traduzir, fazer um resumo para as pessoas. A pessoa, entendeu? E às vezes até demora para contextualizar também. Você tem que ter paciência dentro disso. Opa! Né? Sim, e aí, mas olha também que tem legal. até o lance do terapeuta, desculpa te cortar rapidinho, o terapeuta, psicólogo, qualquer linha. Que uma vez alguém falou isso pra gente, a gente falou, cara, onde você tá indo? Que a pessoa disse que tava passando com algum profissional que falava o que ele tinha que fazer. E eu falava, ninguém tem que falar o que você tem que... Primeiro, o que tem que fazer não existe pra mim. Esse tem que me dar ciricutico. E tipo, é aquela coisa, o profissional perguntar pra você como você tá se sentindo, o que você sente com isso, porque é você quem vai direcionar a parada, sabe? Tipo, isso aí. é a tua visão. E você dando a sua visão, você também dá a ferramenta pro profissional que tá te atendendo. É a mesma coisa. Ninguém pode chegar e falar qual direcionamento você tem que fazer, porque, tipo, ninguém calçou os seus sapatos desde o início. Exato. E eu queria perguntar uma coisa pra você, da sua visão, assim, como que você enxerga isso? Que você falou até do exemplo do iceberg, dos 12%, 88%. Você acha que o inconsciente, ele não vem à tona também como uma forma de proteção? Porque eu acho que você já deve ter visto alguns pacientes, alguém que se atendeu, assim, de tipo... eu não sei, eu tô dizendo pela minha visão, eu queria Sim. saber como que você vê isso. Tipo, que às vezes quando vem as coisas do inconsciente, eu falo... Eu tenho a sensação de que eu já sabia, mas que eu tava escondendo. Você tem essa sensação de que o inconsciente faz isso pra proteger mesmo? Sim, na verdade não é nem sensação não, Mari. É realmente fato, né? É fato. E aí é legal porque a gente traz três visões bem... Não distintas, mas com óbvios diferentes. O Freud veio e disse... Inconsciente, desejos ou medos... que a gente não lida, que a gente não quer lidar e manda pra lá. A grosso modo, tá, gente? A terapia freudiana é um negócio gigantesco. Enfim, é muita coisa, mas, né? Resumidamente, dessa forma. E eu até escutei isso de um professor de hipnose uma vez também. Depois veio Jung e falou, opa, pera lá. Não, no inconsciente não tem só coisa ruim. E aí veio a teoria dos arquétipos, veio toda a teoria do padrão de Windows quando a gente compra. Não vem pré-instalada? O Jung dizia que nós temos os arquétipos, que são sistemas operacionais pré-instalados, que é só a gente apertar o botão que ele vai
funcionar. Então ele falou, opa, pera lá, tem coisas não boas, mas também tem muita coisa boa, né, aqui. Veio Milton Erickson, que foi o criador da hipnose ericksoniana um tempo depois, e ele falou, então, pera lá, se o inconsciente tem isso e isso, é onde tem todos os recursos que eu preciso para ativar o máximo do meu potencial nesta vida. Então, no inconsciente, tem absolutamente tudo que você precisa para atingir o máximo do seu potencial. Imagine que o nosso inconsciente... Quando você vê uma sementinha de uma sequoia, eu acho que é uma das maiores árvores que tem, né? Você imagina que naquele trocinho pequenininho tem toda a carga genética, tem toda a informação e todos os recursos para ela se tornar uma sequoia de metros e metros? Por que seria diferente com a gente? E aí é que tá. O nosso inconsciente é isso. Então, ele nos protege, sim, Mari. Pra não dar um colapso, você acha? Porque muitas vezes, imagine... eu tomo muito cuidado quando eu uso essa palavra, porque eu não gosto muito dela, de trauma, né? Mas assim, imagine que eu tive um trauma muito grande na minha infância. Muitas vezes o inconsciente, ele dribla, ele muda, né? Ele traz uma cara, ou simplesmente faz eu não lembrar. Por quê? Porque se eu trouxer aquilo à tona... A dor muito grande. Não aguenta. Gente, quer ver um negócio? Assim, tudo bem que é um exemplo meio pesado, mas é importante pra gente entender o que eu tô falando. Imagine alguém que sofreu um abuso. Você vai querer lembrar daquilo ali? Você vai querer aquela sensação... Você guarda naquela gavetinha ali, né? Vai. Então, o inconsciente, às vezes, ele mascara isso como proteção para você não entrar em colapso. Agora, eu falo que o nosso inconsciente, ele é perfeito, magnífico em todos os sentidos. Quando ele traz, é porque ele sabe... Que você tá pronto. Que a gente tá pronto para olhar. Nosso inconsciente, ele não vai trazer nada para a superfície que ele não tenha certeza que ao mesmo tempo a gente está pronto para ativar o recurso para lidar com aquela situação. É tudo muito bonito, né? Não, é perfeito. Assim. É perfeito. É muito mágico. Então, tem muito sim dessa questão de proteção. Mas, se ele trouxe... Algum motivo ali tem, alguma questão, né? E o nosso inconsciente, ele pode se comunicar com a gente. Insights, sonhos, memórias / lembranças que vêm do nada, como nosso amigo está sorrindo ali, né? Coitado, peguei ele pra Cristo. Ele gosta. Não, mas é interessante porque a coisa tá acontecendo aqui, em loco. Sim, ao mesmo tempo que a gente tá trazendo um pouco do bate-papo... Ele tá tendo umas lembranças, um movimento que tá acontecendo. Mas isso é maravilhoso. É um movimento que tá acontecendo. Agora, isso acontece o tempo inteiro com todos nós. Mas a gente não percebe. Simples assim. Ou a gente não tá pronto pra olhar, né? A gente não percebe. Por quê? O exercício 0 da terapia, pra mim, qualquer tipo delas, qualquer vertente, ouve o que você fala. 100% do que sai de você é por você, de você, com você e pra você. Primeiro, para depois ser pro outro. Uma vez um paciente me questionou: mas tô na sessão, eu tô falando de mim. E como é que mesmo assim você... e você acha que tudo que eu tô falando aqui também não serve pra mim? E você acha que tudo que eu trago pra você não serve nem que não seja pra mim como pessoa, mas também pra interagir com outro cliente, em outra situação? É impressionante isso. Eu falo pros meus pacientes assim, no contato inicial, eu não sei te atender, Carol. Alguns olham meio assim, mas como assim? Eu não tô dizendo que eu não tenho técnica, ferramenta e condições, não é isso. Eu estou dizendo que eu não sei te atender. Por quê? Eu não sei quem é você. Eu não sei que tipo de técnica, ferramenta ou recurso que eu tenho vai funcionar. Então, quem vai me ensinar a te atender é você mesmo. Com tudo que você tem. Sim. Até mesmo os seus medos. Então, o inconsciente, ele é magnífico, assim. Ele tem um poder absurdo. Só que a gente não sabe usar. A gente não foi ensinado a usar. Aí é que tá. Aí eu concordo com você da teoria da conspiração. Porque por que vão te dar uma arma super poderosa que ninguém mais vai te controlar? Ponto. Ou seja, quando eu entendo o que significa essa palavra, Deus, a gente não tem limite. Não tem limite. Só que também tem um contraponto. Se eu faço esse movimento, e aí por isso que eu falo que o inconsciente ele é perfeito também, até nisso.
Porque se eu entendo o meu poder e eu não tenho consciência sobre o poder, dá merda. acontece o que está acontecendo no planeta hoje. Sim. Literalmente. Eu acredito, né? Eu não sei se é, porque eu também é o que você falou, né? Uhum. O que o Carlos também falou do lance do sapato, né? Colocar o seu sapato das pessoas. Mas X. é o que eu acredito que é o que acontece muito com os gurus. Eu acredito muito nisso. Eu Sim, acredito sim. que é uma batalha muito grande com o ego, obviamente, porque Concordo. conseguiu alcançar um lugar que, sei lá, imaginava que era inalcançável, sentiu aquele gostinho, acha que já sabe a porra toda e aí desembesta a fazer merda Aí, pra né? cacete, cara. Aí vem o bendito do ego. Que é... Tem uma analogia que uma vez uma Porque, professora desculpa, não viu... entendeu o significado Não, do Deus, é né? a inconsciência. Virou o ego... É a falta de consciência. Desculpa. Não, você falou isso, eu lembrei de uma professora. Uma vez ela fez a analogia do ego que eu achei sensacional. Imagine que nós somos uma porta. O ego, ele é só a fechadura. Só que ele acha que é a porta inteira. Então, a gente precisa colocar... Ele é super importante. Mas tem que saber colocar A gente no não lugar, precisa né? matar o ego. Gente, ele faz parte de nós. A gente precisa do ego para isso aqui. Fazer esse tipo de comunicação é através do ego. Só que a gente precisa aprender a colocar ele no lugar dele. Ô ego, vamos lá, você é super importante? É. Só que você é a fechadura. Você não é a porta inteira. Tudo, né? Você não é o todo. Você é uma parcela do todo. Sim. E aí vem, Maria, às vezes, a fantasia. Eu sou uma célula do Criador primordial. Eu não sou o todo Criador primordial. Que aí vem a diferença. Você baixa um pouquinho, baixa a Baixa bolinha. a bola, né? Essa é a grande diferença, entende? Eu faço parte. Assim como a célula do dedão do seu pé Também. é você. É, por isso que Mas não dá ela pra não você é o achar todo. que você é melhor que o outro, né? Porque o outro você também precisa, né? Você faz só parte de um pedacinho, Exato. o outro do outro, o É um outro do outro. sistema. É. Né? Eu crio muito imagens, né? Eu brinco com meus pacientes que eu preciso criar uma imagem para depois eu traduzir isso para eles. Para mim é um sistema de engrenagem. Toda vez que eu falo isso, é um sistema de engrenagem. A vida, para mim, é um sistema de engrenagens. Às vezes, algumas engrenagens, sei lá, estão meio capenguinhas ali, a gente dá para dar uma recalchutada, um olhinho, coloca de novo, super. Agora, se eu tenho uma engrenagem, e aí que é mais desafiador, que não tá mais se adaptando ao sistema e está travando o sistema, eu preciso trocar aquela engrenagem. E aí vem o maior desafio. Essa engrenagem pode ser um trabalho, pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento amoroso, ela pode ser... Faz parte da Várias gente, a mensagens, gente hein, tem pra nós aqui faz hoje. parte Qualquer da coisa. gente, a gente tá ligado naquilo, mas a gente sabe que aquilo não tá fazendo bem, Pode não. ser você sair da casa da tua mãe, do teu pai, do sei lá o quê. Essa engrenagem, às vezes, ela precisa... É uma movimentação, E né? lembrando, não existe um caminho... não existe o caminho. Existe um caminho dentre infinitos outros caminhos. Quando a gente fala que existe o caminho, é que aí, às vezes, Maria, assim, talvez os gurus, eles caiam um pouco nessa. O caminho. Meu, como assim, cara? Não é. Um caminho... É muito surreal. Dentre Dentre tantos outros. Eu finalizei uma pós, agora entre janeiro e fevereiro, de neurociência e espiritualidade. Fenomenal. Fenomenal, assim. E lá eles trazem muito essa questão dos caminhos. Eu, sinceramente, cara, eu não sabia. Um dos professores, ele estava falando sobre a pluralidade, a versatilidade que a gente tem hoje de conhecimento de um monte de coisas. E ele falou, por exemplo, da psicologia. Eu nem sei quantas, assim, eu não sei se era 200 e poucas ou 2.000 e poucas linhas da psicologia. Sim, tem muito. Gente, mas eu conheço, sei lá, umas 20, 30, já, mas de onde que vem tudo isso? De verdade. E é da minha área. Eu não sei de o que tanta linha como a tem. gente saber tudo, gente. Não, mas tem umas lá que eu nem sei. Não, Também é que existe, né? Eu não sei. Então, mas não tem como, cara. Por exemplo, uma Essa é a mais nova, é a graça. psicologia positiva, que é uma linha nova da psicologia que abriu mais um caminho de percepção. A psicanálise freudiana, lacaniana, winnicottiana, lá. A parte, né, que a gente estava até comentando das diversas terapias hoje, eu falo que, assim, é uma montanha que cada um está escalando por um ângulo. Mas chegar lá no topo da montanha, como o Carlos falou agora há pouco,
a montanha mesmo, o topo é o mesmo, vai estar todo mundo no mesmo lugar. No mesmo lugar, porque vai para o mesmo lugar, E aí né? eu fico triste às vezes quando eu vejo até dentro da psicologia algumas terapias as pessoas dizendo que uma linha é melhor do que a outra. Não tem Ah, isso. porque o Jung viajou, porque o Freud não sei o quê, porque lá... Mas, gente, assim... É uma evolução, né? E cada um funciona de uma isso. forma para pessoa. Eu falo para meus pacientes, eu não sou do terapeuta mais tradicional conservador, psicanalista. Nem como paciente e nem como terapeuta. Então, se algo não vai rolar comigo. Não vai. Eu indico. Porque se você quer essa terapia mais conservadora, tradicional... Não é comigo. Aí vem o ouvir. Eu não vou estar sendo verdadeiro comigo. Se eu não estarei sendo verdadeiro comigo... Como é que eu vou ser com o Carlos? E não faz a conexão também, não adianta, né? Não adianta. É. Olha, a gente tá conversando pra sentir. caramba aqui, mas a gente tem que ter uma musiquinha, né? Boa. Boa ideia. Né? Boa. Fazer a dos Acho que tá vampiros? na hora. É. Eu ia fazer do... Acaso? Porque ele tá falando muito Né? disso, né? verdade, E olha que hein? teve um A site gente aqui, deixa do daqui a vampiro pouco eu pro conto final. da do vampirinho legal, hein? Vamos Que eu não deixar tinha do me tocado vampirinho até depois, hoje. A gente hein? deixa do vampiro pro final. Pode ser. Vamos lá. E eu nunca tinha percebido a música do vampiro até hoje. Depois eu conto a historinha, porque Tá. é interessante Queremos isso. saber. Você me perguntou o que significava, acho que hoje eu entendi o que significa essa música. É bem forte a letra. Vai contextualizar essa música do Titãs aqui, o que você falou ali, Boa. que eu achei fantástico. E eu disse que eu já tinha escutado não sei aonde, Déjà Vu, talvez o meu Seu inconsciente já tinha captado a o meu informação. divino andou por aí e a gente você se sabe que encontrou o por aí. Erickson fazia umas pegadas assim. É? Ele percebia antes. Caraca. Que Era louco. bem legal. Era bem legal. Essa é a música do inconsciente, né? Exatamente. Boa. Prestem atenção aí, gente, que Observe a depois letra. ele vai contar pra E gente. mais importante do que ouvir, sentir. Sentir. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. A cada um sabe a alegria e a dor que traz o coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar Distraído. Essa Fenomenal. agora que você fala, Carol, prestem atenção. E você fica prestando atenção e você fala. Puta que É fantástico, né? Não, mas é fenomenal. E é interessante, né? A gente tava brincando, né? Antes ali de começar aqui. A gente não para pra ouvir de verdade. Uhum. A gente não para pra sentir o que as coisas significam de verdade. Talvez esse seja o ponto principal, assim. A gente não só ouvir. E a música traz muito isso, né? Pra mim, o som é uma onda, é uma vibração, é uma frequência que altera todas as células do nosso corpo. Todas, sem exceção. E é interessante, quem rege isso? É o tal do inconsciente. E aí, quando a gente para observar coisas simples, olha a frase, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O que é o acaso? Será que existe acaso? Eu acho que sim. Né? E acho que tem muito a ver com o inconsciente, como a gente já Exato, tinha e era falado. isso que a troca que a gente estava falando, assim, essa música, ela, para mim, ela é uma lição até técnica e teórica de um monte de coisas, né? Agora, essa frase especificamente, né, assim, é impressionante. O que é esse profunda, acaso né? que vai me proteger? O que é o andar distraído? É a falta de consciência.
É isso que eu ia falar, quando você não É tá a nem não em você, consciência. né? Então, e é engraçado como se conecta, né, com o que a gente estava falando. Sim. Eu trouxe que essa questão do inconsciente, ele nos protege. Sim. O acaso nos protege enquanto a gente andar distraído. Então, enquanto eu ainda não tenho consciência de quem eu sou, do que eu sou, dos meus potenciais, o inconsciente ele vai me reger, ele vai me ajudar e vai me proteger. Até mesmo quando acontecem as coisas que nós dizemos são ruins, talvez seja o inconsciente trabalhando para nos proteger de algo ainda mais sério. O distraído é perceber isso. É o ouvir. Quantas vezes a gente para se ouvir? E quando eu falo ouvir, é muito simples. É ouvir o corpo. Corpo. O que eu quero comer? Tô com fome? Tô com sede? Tô com frio? Preciso Tô me com cuidar calor? mais, preciso descansar mais, O né? que é isso? Né? Então, o se ouvir é de vários níveis e várias perspectivas. É isso que eu acho que a gente precisa observar. E essa música, pra mim, ela traz muito isso. E aí, né, que engraçado, né? Cada vez que a gente ouve, a gente sente, vem um insight diferente. Não sei se vocês perceberam, ou né, quem também está acompanhando a gente percebeu. Olha a frase, né? Assim, aceitar as pessoas como elas são. Isso é a verdadeira empatia. Isso é entender que a empatia não é eu me colocar no lugar do outro com o meu sapato. Exato. Com o meu repertório. Não é. A verdadeira empatia é, na medida do possível, porque isso é muito, mas muito desafiador, é eu me colocar do seu ponto de vista, no seu sapato, no teu corpo, na tua roupagem. E como isso é difícil. Muito difícil. Porque a gente não é ensinado a fazer. E é um movimento, às vezes, muito, mas muito complicado. Então, essa música também traz isso. Então, olha que legal. Eu nunca tinha parado por essa parte. De verdade. Caso com o que a gente tá falando do seguinte, a gente não aceita as pessoas como elas são, porque a gente projeta, a gente continua projetando o nosso repertório, o nosso conteúdo, ou a nossa expectativa nas pessoas, nas né? pessoas. Então, e aí quando ela sai um pouquinho disso, a gente gera a decepção, né? Quando na verdade a pessoa às vezes nunca te prometeu nada daquilo. Eu nunca esqueço, eu tinha uma menina que trabalhava comigo, e aí ela tinha um jeito toda, né, boazinha, não sei o que, daí aí a gente chegou assim e falou, cara, ela virou a vilã. O meu repertório... Ela agiu de uma forma que você falou. Ela agiu de uma forma... Eu lembro que eu até meio encantado, assim, por ela e tal. E aí um dia ela agiu de uma forma meio fora do que eu... esperava. Porque assim, ela tinha um estereótipo X, então... No meu repertório eu olhava pra ela, né? O rostinho, não sei o que. Então eu criava o quê? Eu criei uma parada. Meio angelical. Sim. Angelical. Daí, quando ela... teve um comportamento, eu falei assim, cara, não é possível. Aí um dia eu perguntei pra ela, falei, mas eu não imaginava, né? Que você falaria as coisas do tipo, pensaria, ela falou assim, porque você passa uma imagem, ela já me interrompeu, ela falou assim, então, isso aí é você. Tipo, não eu faz nunca parte falei de mim, né? nada pra dar a entender isso aí. E aquilo me bateu forte, porque eu falei, pior que ela tá falando a verdade. Só que aí eu não queria aceitar isso, porque eu falei, não, mas tem que ser assim. Porque me passa um negócio, na verdade eu tô projetando um negócio que... E esses dias uma amiga minha, psicóloga, ela falou assim, às vezes, e ela é junguiana, ele falou assim, cara, às vezes quando a gente vê fora, é aquilo que a gente nega dentro. Tanto quanto a sombra... Tem uma boa parcela. Quanto também né? a parte legal. Então, às vezes... E ela me assim, ela falou essa frase, eu falei, cara... eu tenho passado por um processo agora que eu falei, é verdade, né? Eu tô projetando um monte de coisa, tanto negativa quanto positiva, e eu não entendia tão bem, eu não internalizava tão bem que vem de dentro de mim mesmo. Sim. É claro que a gente às vezes cria afinidades também por ter coisas parecidas, mas muitas vezes a pessoa tem nada, eu só tenho a imagem da pessoa, a pessoa nem abriu a boca, eu já começo a pensar, eu me peguei, já falei, fantasia, né? Já começa a construir ela tudo. deve fazer isso, ela deve ser assim, deve ser assado, deve pensar assim, porque o jeito que ela se porta, cara, na verdade, olha o achômetro. eu tô olhando, é o achômetro, eu tô olhando eu mesmo no espelho, projetando alguma parte minha que eu gostaria
que estivesse fora. É muito louco isso daqui. Você gostaria que aquela pessoa fosse desse jeito. Exato. E, cara, Esse entra, é o ponto. entra no lance da frase que você falou, né? De, tipo, que às vezes a pessoa ela projeta, ela fala pra mim é 100% é o que ela tá dentro dela, né? Então, do lance da mão. Tô apontando o dedo, eu tenho 3 apontados pra mim. Então, o que eu tô falando pra você não é de... Você entendeu? Não é aquela coisa do falar básico. É aquela coisa de você não fez isso, Uma você é afirmação, isso. né? Porque você não sei o que lá... Cara, eu Lembra? acredito Você muito nem que é sabe. tudo... Lembra, não é o caminho. É um caminho. Isso é uma reprogramação. Nada é uma verdade. Tudo é uma possibilidade. Dentro de um caminho, não dentro do caminho. Então, quando eu entendo que um caminho me traz infinitas possibilidades, infinitas probabilidades, eu não vou projetar. E se eu projetar, eu vou perceber quando eu estou projetando. E eu vou escolher porque é um caminho que me faz sentido. Não porque é o caminho que eu quero. Porque às vezes o que eu quero não é o que eu preciso. Esse é o ponto. E muitas vezes, Carlos, assim, eu acho que isso, pra mim, tudo é relacionamento, tá? Tudo é relação. Sim. Eu brinco na terapia que quando a pessoa escolhe, eu faço a entrevista inicial, 24 horas pro seu sistema digerir. Depois dessas 24 horas, você me fala se você vai começar o processo comigo ou não. E eu começo o processo fazendo isso. O que fez com que você começasse essa relação comigo? Como assim, Murilo? A gente vai começar um relacionamento aqui. É isso que a gente vai fazer. Vamos criar um relacionamento terapêutico. É uma relação. É isso que a gente vai fazer. Então, pra mim, tudo é relação. Tudo tem a ver com relacionamento. Mas, quando a gente entra num relacionamento, às vezes, familiar, amizade um pouco menos, mas familiar e principalmente amoroso, putz, às vezes a gente não se relaciona com a pessoa de verdade. Que ela é, né? A gente se relaciona com a projeção que a gente criou da pessoa. E aí, quando a gente começa a enxergar a pessoa como ela é... Fodeu. Literalmente. Literalmente. Nossa, mas você não era assim. Nossa, mas você não era assado. Não, mas você não fazia isso. Você, né? Mas você não é aquele que eu casei. Você não é aquela que eu me apaixonei. É sim. A paixão é extremamente projetiva. Opa, ela é entorpecente cerebral. Isso, total. Porra. E falando literal, tá? Falando no nível orgânico. Literal mesmo. É muito doido. É literal. Altera a química. Quando exatamente. Passa... Existe a química da paixão. Sim. E aí você altera a tua percepção, você se conecta com o outro. E é muito doido. Quando passa, você fala, gente, essa pessoa que projeção formada. Eu passei mal, que eu fiquei mal anos, que porque eu não sei o que lá. Você fala, gente, mas o que aconteceu, né? Eu estive, logo que eu me separei do meu primeiro casamento, estive numa situação exatamente assim. Eu achava que, nossa, era o homem da minha vida, era o príncipe encantado, eu tava cega. Entorpeci real, oficial. Ela chegou, quando ela sentou, ela fez assim, ela só fez uma pergunta, cara, foi a entorpecida dela. Tá, você tem com ele o que você quer num relacionamento? Ela só me tirou de um transe, parece, saca? É isso. Puta, ela me tirou, perfeito. e quando ela perguntou isso pra mim, eu fiz assim, nossa, eu não tenho nada do que eu quero, absolutamente nada. Tanto que depois até todo mundo achou estranho. Do nada, né? Parece que ela saiu do trânsito de um dia pro outro, assim, virou outra pessoa. Eu bati, eu virei a chave, que todo mundo ficou assim, mas você nunca mais pensou? Não. Nunca mais, não quero saber, não, é como se não tivesse existido. É isso. E aí até brinco com ela hoje, né, que tipo, pô, eu e meu marido, pra mim, ele é, tipo, cara, eu sou a minha melhor versão com ele, sabe? E aí, tipo, eu brinco, eu olhava pra ela e falava assim, cara... Nada Como? a ver, né? Não tinha nada a ver, mas sabe o que é nada? Nem nada. Mas nada. É isso. É bizarro. Mas sabe por quê? Mas assim, nesse ponto a gente tem também... A neurociência, ela traz muito isso hoje. Ela demonstra um pouco do porquê. O entorpecente da paixão. Ele poderia não ter nada a ver com N coisas. Mas ele gerou uma química. Sim. Gerou um efeito em algum momento que você se entorpeceu. Tava frágil, e naquele né? momento ele foi sim o seu príncipe. Ele foi. Sim. Nem que tenha sido por 5 segundos. Mas ele foi. Mas o veneno era tão bom que aí... Normalmente quando você tá frágil, não é? Um momento de fragilidade? Sim, eu acho também. Vulnerável, sim. Porque aí vem de novo. Olha a frase. O acaso vai me proteger?
Até enquanto eu andar distraído. Na hora que eu tô distraído, a química, ela vem com tudo. E aí eu projetei. Eu projeto, aquilo se torna o quê? O caminho. E eu esqueci que é um caminho, não o caminho. Isso, e é interessante você falar isso, Murilo, até pra quem tá assistindo a gente. Porque tem muita gente que, quando entra nesse estado, né, de tá passando por alguma situação, acha que não tem solução. É isso aí. Ou, por exemplo, até pra sair de um casamento, fica assim, mas é só isso que tem, eu nunca vou conseguir arranjar, porque acha que só tem esse caminho, que é o caminho. O que você falaria? Eu sei que você acabou de falar que é um caminho dentro de infinitas possibilidades. Sim. Mas assim, como um profissional da área, pra ajudar essas pessoas, assim, tá nesse momento, sei lá. Primeira coisa, a gente falou agora há pouco. Aprenda a se ouvir. Basicamente é isso. Por quê? Às vezes a gente acha que nosso ponto é um. E na verdade não. Eu vou dar o exemplo acho que da depressão, porque é um exemplo muito forte e que a gente tem muito isso. Eu já tive depressão. E assim, no momento que a gente tá ali na parece depressão... Parece que não tem saída, né? É literalmente tudo cinzento. Assim, tudo cinzento, não tem nada. Ah, o sol, puta que merda. Nossa, tá chovendo, puta que merda. Nossa, louco, que porcaria. Tudo é horrível. Nossa, tô comendo, tá? Puta, que coisa ruim. Nossa, mas não tô comendo. Ah, tá ruim também. E é verdade, porque existe também uma química cerebral que nos leva pra isso. Hoje eu falo que a neurociência ela nos ajuda muito a entender essa relação corpo físico, corpo mental, corpo emocional. E o quanto uma coisa afeta a outra, tá? Então, assim, primeiro, reconhecer e trazer isso como se fosse um mantra. Eu uso isso para os meus pacientes, inclusive, quando tá dentro de um transe. Eu vou usar isso que eu acho que é legal que a gente tá falando aqui. Porque, assim, o Erickson, ele dizia que a questão principal não é eu te colocar em transe. É fazer você sair do transe que você entrou e você não se deu conta. Nossa, boa, hein? O Erickson falava isso. E é exatamente isso, porque a gente entra num transe tão profundo que você achou que naquele momento, aquele relacionamento, ele era o príncipe encantado. E ele era, sim. Dentro de você, na sua visão. Ele foi por aquele momento pra você. Mas ele foi. Foi real. Reconheça. Naquele momento ele foi seu príncipe. Sim. Hoje não é mais. Ponto. Simples assim. Hoje eu não estou distraída e consigo isso. Bem. É isso. Porque quando você deixa de estar distraída, o teu inconsciente, ele não precisa ficar tão inconsciente. Ele pode te trazer pro consciente e aí o que você achava que era acaso não é mais acaso. Exato. É consequência. E é consequência das escolhas. Para de chamar de acaso aquilo que você inconscientemente buscou. Escolheu. Sim, sim. Ponto. E escolheu. Então, naquele momento, por N motivos, aquilo era importante. Então, por que eu tô dizendo isso? Né? Você me perguntou o que eu diria para essas pessoas. Primeiro ponto, reconheça e aceite o que você está sentindo. Porque isso é muito difícil. Então, porque eu não tenho como mudar nada se eu não reconheço aquilo. Então, quando eu estava com depressão, eu não queria admitir no início. De jeito nenhum. Imagine, a consciência, não sei o que, puta, eu vou estar nessa nhaca? Eu tô. E é reconhecer, às vezes sozinho a gente não dá conta. Levanta a mãozinha. Vai com um amigo, eu brinco que às vezes a gente tem algumas sessões de descarrego, né? Vá descarregar, seja lá como for, não importa. E quando eu falo descarrego, é o descarregar mesmo. Sim, sim. Às vezes, na minha posição de psicoterapeuta, eu tô ali como o depositário do descarrego. A diferença é que eu não vou ficar com aquilo pra mim. Mas eu preciso, às vezes, ter esse movimento. Você também precisa ter esse. Exato. Então, realmente, na fase que eu tava com depressão, eu tava bem zoado mesmo, assim. Tanto que eu lembro que até tomei medicação durante um tempo. Eu nunca me imaginei tomando medicação. Tanto que eu falo para os meus pacientes, evita a medicação, para não viciar, lá. Mas assim, chegou um ponto que eu falei... Tem alguns momentos. Tem um momento que precisa, eu preciso organicamente dar uma... Até porque você estava falando que é uma química. É químico. Então, às vezes, química com química, né? E aí eu falei, não, eu preciso dar uma negocinho que tá meio ruim. Então, eu preciso aprender a reconhecer. Pode parecer meio bobinho, mas é um exemplo que eu acho que elucida e exemplifica muito o que eu quero trazer. Eu brinco, eu não sou tão calminho quanto eu pareço.
Né? Ele fez essa carinha, já deu. Não sou tão calminho quanto eu pareço. Meus alunos falam que eu pareço a 27ª reencarnação de Buda, né? Eu falei, fique 5 segundos dentro de mim que vocês nunca mais vão querer estar perto. Brincadeira, mas realmente eu não sou tão calminho quanto eu pareço, não. Mas eu sempre tive uma raiva muito grande dentro de mim. Raiva do quê? De tudo. Da vida, do mundo, do universo, sei de como mim. Era raiva de tudo. Só que isso era estrutural. Não era uma coisa que aconteceu para que eu ficasse com raiva. Sim. Era estrutural, fazia parte de mim aquela raiva. E aí a gente cai, Mari, assim, e isso é muito importante para a gente que a gente tá falando aqui e para quem tá acompanhando a gente entender um pouco disso, né? Não adianta ficar brigando com o que eu tô sentindo. Olha o mecanismo. Tem que assumir tô primeiro, com raiva. né? A gente é ensinado que raiva não é legal. Raiva, aí chorar, a gente né? vem. Um monte de coisa. Não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva, não quero ter raiva, raiva é feio. Minha mãe falou que eu não posso ficar com raiva, meu professor falou que eu não posso arrancar a cabeça do coleguinha por causa da raiva. Puta que lá merda, qual é a informação que a gente tá colocando? Raiva. Lembra, o cérebro não faz distinção do que é real do que é fantasia. Ele é binário, ele vai reproduzir por repetição. Qual a principal informação que eu tô colocando no meu sistema? A raiva. Eu vou ter menos raiva? Não, obviamente. Eu vou, em qualquer momento, se eu não tomar cuidado, explodir. E nesse explodir pode dar ruim. Comigo e com alguém que estiver do lado. Então, quando eu entendo, tô com raiva? Tô com raiva. Aceitar, né? Por que eu tô com raiva? Sei lá, mas eu tô com raiva. Do quê? Não sei, mas tô com raiva. De quem? Não sei, mas tô com raiva. Tá bom, raiva. Beleza, então eu vou sentir a raiva aqui e tá tudo certo. Só o fato da gente fazer esse mecanismo de aceitação, a gente diminui 50% de sintoma. Principalmente os físicos. Eu tô dando exemplo, pessoal, assim, da raiva, mas é pra qualquer qualquer sentimento. Boas e não boas. Porque a gente também não tem que se identificar com só coisas boas. Sim. Um exemplo disso pra mim é o filme Divertidamente. Eu ia falar perfeito. agora disso. Perfeito. Primeiro filmezinho lá. É a alegria espivitada que detona o sistema. E vocês veem que interessante? Sistemas, engrenagens. É isso que aparece ali. O painel de comando do sistema. Olha o que está por trás. Programação. Né? Então, foi a alegria espivitada que detonou tudo. E foi um momento de tristeza que fez com que o sistema se reequilibrasse. Quem disse que a tristeza ela é ruim? E quem é que disse que só a tristeza ela é boa? Não. Então, a gente precisa entender tudo que é extremo, não é bom. Seja pelo excesso ou pela falta, vai dar ruim. Então, a raiva, como qualquer outra emoção, ela precisa ser sentida. Eu tô triste? Beleza. A fase que eu tava depressivo, puta, tá bom, é o que eu tenho de melhor nesse momento, é isso aí, ué, eu vou fazer o quê? Ponto. Não não falam, é brigar. Né, que a depressão é quando você reprime esses sentimentos, né? A gente fala muito, né, da depressão. É viver no passado, do passado e para o passado. A ansiedade, pânico. Futuro. Ao contrário, futuro. E uma vez eu escutei uma coisa que também faz muito sentido. O excesso de presente também desequilibra. Também não é legal. Então, nada que é excesso e extremo vai trazer. O passado vai trazer depressão. O futuro vai trazer ansiedade, pânico. E o excesso do presente, ele vai te trazer angústia, agonia, raiva, inquietação. Porque você não vai conseguir controlar do jeito que você quer. Então, o principal ponto é viver o presente, a sua presença no presente. E não se apegar. Não se identificar nem com o presente, nem com o passado, nem com o futuro. E aí vem o que Buda dizia. Uma vez perguntaram para Buda qual era o segredo para não mais ter pensamentos negativos. E aí Buda respondeu: com o mesmo afinco, com a mesma força e energia que você faz para não ter os negativos, faça com os positivos. Óbvio que a pessoa falou: nossa, mas Buda, não tem nada a ver. Como eu quero ter pensamento positivo, eu vou deixar de me conectar com o positivo para aliviar o negativo? Ele quando você parar e mostrar pro seu sistema que as identificações é o que te desequilibra, você não vai se conectar com excesso com a tristeza e também nem com excesso com a alegria. E aí vem o mix, que aí no final do desenho eu acho perfeito. É as cores.
Tudo multicolorido. É. Então, é a tristeza, é a raiva, é o nojinho, é o medo, tudo junto. Nós temos isso o tempo inteiro. Temos, e você falou uma coisa interessante, a gente até conversou recentemente sobre isso, né? O quanto é difícil para a maioria das pessoas, né? O quanto é mais fácil você aceitar o negativo do que você aceitar o positivo, né? Então, assim, eu não sei se é uma coisa, sei lá, uma chavinha que ainda não virou, mas é impressionante que quando alguém chega e fala, cara, você é um puta de um egoísta. Uhum. Aquilo é muito mais verdade do que quando alguém chega e fala, cara, eu acho você tão legal. Você fica incomodado até de ouvir que você fala, ai, sério, eu sou legal. Mas quando alguém chega e fala, nossa, como você é egoísta, você fala, porra, cara, será que eu sou isso? Você pensa, você vive muito mais aquilo do que a parte... Não tô nem falando que a gente tem as nossas coisas negativas e positivas. Todos temos. Mas a gente foi tão criado para não sentir essas coisas, nem tristeza, nem raiva, nem não sei o que lá, que aquilo fica uma parte escondida. Eu acho que até meio que aquela coisa do não pensa na banana e você pensa, né? Aí você só fica com a mente naquela coisa. Vem ali o tempo inteiro. Mas é impressionante. A gente tava falando disso, né? Acho que foi essa semana a gente tava conversando sobre isso. Tipo, eu demorei muitos anos pra aceitar um elogio. Eu não conseguia. Aquilo me incomodava num nível... Cultural, né, Mari? Mas assim, cultural. Também, tipo, porque se eu aceito, eu sou arrogante, já sou, nossa, tá se achando, hein? É isso aí. Mas antes, por exemplo, eu ia cantar, na época que eu vivia ainda da noite e tal, e alguém chegava e falava, nossa, como você canta bem? Eu falava, não, hoje o som não tava bom, cara, você não viu direito. Eu já ia me desculpando, inventando um monte de coisa. Pra não aceitar o elogio, E aí, de né? novo, cara, o ouvido dele gostou. Tá tudo certo. Óbvio, pra quem, ponto de vista, não é o caminho, é um caminho. Um caminho que você apresentou pra aquela pessoa fez sentido. Sim, sim. Mas assim, nem todas as pessoas que vão fazer entrevista inicial comigo vai se adaptar e vai querer fazer terapia comigo. E tá tudo bem. Porque não é a minha dinâmica, não é a dinâmica da pessoa. Mas, às vezes não vai ser nem legal pra você, nem pra pessoa, né? Exato. Não faz sentido. Então, mas você falou um ponto que é super legal também. Que é a gente desconstruir um pouco achando que o negativo é mais forte que o positivo. Não é. Não é. Falando até organicamente falando, trazendo, né, essa percepção. Uma vez eu escutei de um professor de hipnose ericksoniana, um Stephen. Ele fala que se a gente pudesse medir... Ele fala, eu acho que o Erickson trazia um pouco isso. Agora não sei se você fala do Erickson ou do Stephen, mas é da hipnose ericksoniana. Se a gente pudesse medir a proporção de um pensamento ou uma emoção negativa e positiva, embora isso também é relativo, a proporção é de 1 para 10. Ou seja, um pensamento ou uma emoção negativa tem peso 1. O positivo tem peso 10. E aí foi questionado, pô, Stephen, mas como assim? Não faz sentido. Por que o negativo, então, a gente reforça? Ele, então, mas não é que reforça. Se acontece alguma coisa boa com você, quantas vezes você vai ficar lembrando ou trazendo aquilo de forma consciente? Ah, não muito. Agora acontece alguma coisa ruim com você. Quantas a gente coisas? fica reforçando aqui o tempo todo. Vocês sabem que eu uso um exemplo bem... Que é o que fala o negócio de quando a pessoa vai a algum restaurante que gostou, ou faz alguma compra com alguém que gostou, aí falam pra deixar... Só tem comentários negativos, né? Quando a pessoa só vai lá cultural. Comentar se foi alguma coisa ruim. É muito difícil você chegar lá e falar, ai, foi maravilhoso e tal, sem alguém pedir pra você, né? A gente receber isso. Mas então, tem um exemplo bem ridículozinho que eu trago, mas assim, hoje em dia eu nem sei se existe mais aqueles carros de som, de Love Songs que tinha. Que aqui Deus Pai amado, será que existe aí? Será? Que cafona! Olha a reação dela, que interessante. Olha a reação da Mari, que interessante. Não é uma expressão de amor? Ai, pra quem? Pra pessoa que tá fazendo, Ah, não, pra sim, pra mas pessoa já, que tá fazendo, já avisando que pra mim não é, não. Legal, na prática já o exemplo. Cafona. Acontece um acidente, tem um love song. Você vai dar mais atenção pra quem? Pro acidente. Ah, eu não sei, eu acho tão cafona que eu acho que eu ia ficar olhando pra ele. Se tem um acidente, ainda mais que você acha cafona, será? Você não vai se conectar. Ai, gente, ou você vai olhar o lado negativo daquilo. É que eu quero ficar olhando a pessoa, tipo, como é que essa pessoa vai reagir recebendo esse carro? Tá vendo? Olha só que interessante a reação da Mari. Como é que a pessoa vai reagir lá. Pra quem está fazendo uma expressão de amor. Sim, Exato. sim, lógico.
Não, eu nunca caçoaria, por exemplo, se ele fala assim, pô, eu recebi um carro desse, eu ia falar, que legal. Você caçoaria assim. Não, eu ia me Você segurar. racharia o bico. Não, pra você não, eu poderia, Carol, que cafona, Carol. Mas olha que legal. E aí é uma expressão positiva de um sentimento bom. Você viu uma, duas vezes, puta, que negócio ridículo, cafona, babaca. Uhum. Passou, né? E eu lembro de uma cena que eu ainda presenciei. Na época eu tava indo pra trabalhar e eu pegava Raposo, né? Direto ali, tava no ônibus, de repente teve um acidente, bateu no ônibus. Cena de filme. Todo mundo tem que descer no ônibus, não sei o que, lá. Aí o policial foi, parou. Impressionante, eu tava do lado aí e falou, não, manda uma viatura pra tal, porque a pessoa se machucou. Isso na via local. A via expressa, as pessoas começaram a diminuir a velocidade pra ver. Todo O mundo que aconteceu? Né? Na hora que o policial tava falando, 3 Outro carros acidente? bateram na via expressa. Ô, louco. Não. Aí ele respirou e falou, ó, manda outra viatura pra via expressa, porque ficaram olhando lá, 3 carros batendo. Então, não é que o negativo é mais forte que o positivo. A gente Que reforça. dá mais atenção a ele. Mas é isso. Então, assim, a gente vê uma desgraça, um trauma, o ganho secundário da doença, que a gente tem muito dentro da psicologia. Eu fico aqui repetindo. Reforçando, repetindo. O bom eu falo 1, 2. Beleza. Vai. Máximo ali 5 vezes. Continha básica. 50. Certo? Então, a força desse pensamento positivo, 50, porque 10 vezes 5, 50, lá, repeti 5 vezes. Eu repeti 200 o negativo. Sim. 200 para 50. O negativo, ele é mais forte? Não. A gente mesmo que reforça. A gente coloca. Sim, é a mesma A gente coisa dá da esse raiva. poder, né? Pro negativo. Não, eu Mesma nem coisa da acho que ele tem raiva. esse peso. É que eu tô dizendo assim, que é um peso pra... Não falo nem que é um peso, é que a gente reforça muito mais o negativo do Mas que é o por positivo. isso. É, a gente dá É um isso que a peso gente pra tava ele, né? conversando. Mas, Se a ó, gente vê alguns programas aí, com todo respeito a quem gosta e quem assiste, da Atena. Eu ia falar disso agora. Eu não assisto nada. Eu não também tenho Mas TV, ó, né? o quanto prende a galera que ainda é da TV aberta. Aprende. Meu, a galera E para vive e a naquilo, audiência do negócio bomba. E os caras ainda dão uma explorada. Eu gosto até daquele filme. Tem um filme que, não sei se vocês assistiram, que chama O Abutre. Que é sobre jornalismo Sensacionalista. né? E os caras saíam atrás de tragédia. Não, pô, olha quanto sangue ali, vamos ali, porque isso aí vai vender. E aí eles depois negociavam, ó, essa fita aqui, eu fiz ali. O cara anda com uma filmadora o tempo inteiro, porque a hora que ele pega uma desgraceira, ele sabe o que tem ele sabe o valor daquele, ó, isso aqui eu vou cobrar 5 mil, hein, pra uma TV. Entendeu? E isso, né, baseado lá fora. E o da Atena e afins é meio que nessa onda. É um mercado, um mercador da morte, né, basicamente. Então, mas aí a gente tá, né, falando de som, de frequência, de tudo mais. Que frequência que a gente entra? Uma frequência bem mais elevada, né? Não, da Atena? Não, você Assistiu tá falando da de Atena? som. Não, mas do som usando. Não tem o som? Você não tá ouvindo, Tá. desgraça? Você não tá totalmente ouvindo, baixa, please. densa. E aí depois a gente começa, não sabe porque os idosos hoje em dia, a maioria tem pânico, estão gerando ansiedade e não estão saindo de casa. Por que será? Qual o maior público dessa frequência? Mas cara, primeiro, minha mãe começou com essas 9, eu falei, você pode parar de assistir esses trem mas aí, por cara. quê? Isso tem a ver com som, isso tem a ver com frequência. Sim, lógico. Isso tem a ver com movimento ali, inclusive, de manipulação. Sim, mas E aí eu manipulo pelo medo. Cara, mas é isso que eu falo. Eu falo assim, cara, você gera tem que ter o medo? poder de escolher o que você quer assistir. Por isso que eu não tenho mais essas porra, não, cara. Aí eles passam que eu não. É que isso. assim, agora a gente tá na era do streaming e tudo, mas há muito tempo, pouco tempo atrás, você só tinha a TV, quem não tem grana, quem não tem alcance, ou até quem não sabe usar uma coisa de streaming, TV aberta. Muita gente aí ainda naquele assiste. horário, aí o vizinho também, você viu? Ah, puta, não vi, É. peraí. É um jeito também mas até de se isso. comunicar, né? De conectar, mas É, conectar conectar, não pela comunicar. energia baixa. Mas, gente, Exato, ganho secundário da exato. doença. Ganho secundário. Imagine, em idosos a gente vê muito isso, porque eles não têm atenção. As pessoas não têm a paciência, às vezes, com os idosos. Sim. E aí, às vezes, se você dá uma brecha para um idoso, ele começa a falar de bico disso, bico daquilo, dor no cabelo, dor no dedinho do pé. É verdade. Sim. Mas por quê? Naquele momento, a pessoa acaba criando e mantendo-se na dor, na doença, no Onde desequilíbrio, ele ganha para atenção. ter atenção. Sim. Tem pessoas e casos que eu já presenciei, já acompanhei. A pessoa, ela desenvolveu um câncer, ela não queria fazer o tratamento do câncer. Esta foi a frase da pessoa. Se eu
ficar bem, se eu não tiver mais o câncer, a minha família não vai mais me dar atenção e meus filhos não vão mais em casa me ver. Ai, que triste isso. Pois é, mas isso infelizmente sim, mas é tão triste, né? Mas aí é que vem a sacada do que a gente está falando muito dessa questão de frequência, de vibração, de saúde mental. E o tal do inconsciente. Eu acho que não. Mas muitas vezes eu escolho me manter no desequilíbrio e na doença. Sim. Seja físico, mental ou emocional. Para eu ter atenção. Das pessoas. Para eu ter cuidado. Ou nem que seja ter alguém para me ouvir. Ou alguém falando de mim, né? Ou alguém dando atenção ao que eu tô como fazendo. É difícil hoje. Tem até um livro chamado Arte... Agora eu não lembro se é Arte de Escutar ou Arte de Ouvir. Acho que é Arte de Escutar. Como uma arte. Quantas vezes as pessoas nos escutam hoje em dia de verdade? Não tem. Eu acho a pessoa que também parar tem pra os dois ouvir lados o outro também, né? de verdade. Tem o lado não existe, não é que não existe, né? Não tem muitas pessoas que querem ouvir, mas também tem muitas pessoas que não querem falar. Sim. Que aí é aquela sim. coisa. Vamos conversar, daí a pessoa começa a falar coisas aleatórias porque ela não quer entrar. Não quer se E aprofundar. aí você vira e fala, mas eu não quero mais ouvir também. Não quer se aí aprofundar. Às vezes a pessoa fala, nossa, vamos se encontrar que eu preciso te contar uma coisa e tal. Aí você vai lá, nada com nada, Nada né? com nada, aí você fala, cara, sério? Tá bom. Tipo, eu ainda deixo, eu falo, beleza, deixa eu botar as porcarias nada com nada e tá tudo certo. Mas é por isso que a gente precisa observar muito os recursos que a gente tem. E eu acho que a tecnologia, ela vem... isso daqui que a gente tá fazendo. O quanto que existe hoje em dia dentro do mundo situações que usam este recurso, esse mecanismo, para manter na superfície. Um movimento igual vocês estão fazendo aqui, o que vocês estão fazendo? Mergulhando. Indo além da superfície. Que isso, hoje em dia, vem mudando bastante, mas ainda eu acho que está só engatinhando. Está indo contra o fluxo maior. Sim. Esse é o ponto. Porque você vê... Gente, desculpa, mas assim... A internet é muito boa, tem muitos recursos, mas o que existe... Eu nem gosto muito dessa palavra, mas teve um estudo científico que usou essa palavra. Por isso que eu não gosto muito dela. Emburrecimento... Tá muito triste, né? Das pessoas. Até tava mostrando pra Esther... impressionante. No sábado, né? Um vídeo de um menino que chama Felca, né? Que ele postou falando mal, criticando a base da Virgínia Fonseca, né? E aí o vídeo tem 17 milhões de views. Aí a Esther ficou, passada. Falou, gente... E aí você vê que a gente tá fazendo isso aqui e a gente, às vezes, não tem nem 100, 200 views em cada vídeo com assuntos profundos, que todo mundo tem interesse. O pessoal não tem mais paciência, o pessoal quer ver ou falando mal de alguém, ou falando uma fofoca de um, outro que traiu outro, que traiu ou com a outra, traiu. que não sei o quê. É verdade. A pessoa realmente Mas lembra do cultural que a gente falou? O negativo, ele não é superior ao positivo. Não é. Não é. Mas, acho que a gente, né, com um propósito que acaba trazendo um movimento disso, às vezes também a gente acaba cansando um pouco. Por quê? Você faz. E aí vem fofoca, tem um negócio desse que... X. Por isso que eu falo assim, faz sentido? Te faz bem? Faça. Independente do que for. Do resultado, independente de qualquer coisa. Faça. E assim, também tem a questão do imediatismo, né? Que ninguém mais tem paciência muito pra... ficar entrando em contato com os que lá, já quer aquela coisa na hora, né? Não tem. E é legal, né? Você falou de paciência, o Carlos falou de paciência agora há pouco, né? Eu gosto muito de usar algumas coisas das próprias palavras. O que é a paciência? Paz e ciência. A ciência da paz. Eu adoro, isso é semântica, né? Eu amo isso. A ciência da paz. É uma paz, a paciência, você tem uma paz isso. pra então, você... o que é a paciência? Saber esperar, saber o momento, né? Da paz, do equilíbrio, da harmonia. Sim. Do caminho do meio que Buda dizia. É isso. É uma ciência. É isso que a gente precisa entender, assim, trazer um pouco desses movimentos de uma forma prática, de uma forma direta. É o nosso dia a dia. Corpo, mente, emoção, tudo traz para esse propósito. E é interessante porque, assim, eu tenho umas teorias muito malucas, né? De vez em quando. Teoria doida. E eu falo que pra mim, primeiro, a gente falou de amor agora há pouco. Pra mim, amor não é sentimento. Começa por aí. Amor é fonte criadora. Amor é
a fonte de tudo que existe, existiu e vai existir. É o motor. É o que realmente cria, dá um impulso e que evolui. Para mim, amor não é sentimento. E quando a gente coloca numa esfera mais humana, vamos colocar essa palavra sentimento, mas para mim não é. Eu falo que para mim não existe sentimentos. Existe um único, que se chama amor. Então imaginem que tudo é como se fosse... eu lembro, eu falo, né? Preciso criar uma imagem. Aquelas coisas de matemática, de lei de ordenadas e abscissas ainda, daqueles gráficos muito loucos. Eu sempre crio isso quando eu vou usar esse exemplo. Então, o que a gente tem ali? Os pontos que a gente joga positivo e os negativos. Então imagine que esse gráfico é tudo que existe de emoção e sentimento, que se chama amor. Então, o amor em uma frequência X, a gente chama de amizade. O amor numa frequência X vezes sei lá o que, a gente chama de amor entre homem e mulher. Amor incondicional, amor de filho, amor disso, amor daquilo, lá. Parte positiva. Se a gente pega a tristeza, é o amor. Já adoecido. E a gente tem a ideia, e por aí vai, tá? Tristeza, melancolia, lá. Então, mas tudo é amor. E a gente tem a ideia de achar, por isso que eu falo que é uma teoria meio maluca, né? Que ódio é oposto ao amor. Não. Não é. Eu não acho também não, nem um pouco. Mesmo. Não é. Ódio é o amor na versão do gráfico. Exatamente. Mais ferido, mais machucado. E aí, quando a gente vê um animal, mesmo, por mais dócil que seja, se a gente vai cuidar dele ferido... Ele vai te machucar. Vai. E não por ódio. Não, Mas é por uma reação, porque ele tá ferido, ele tá machucado. Então ele vai partir pro ataque. Isso é o ódio. Então eu falo, se existir alguma coisa que seja oposta ao amor, é o medo. Não é o ódio. Então ódio é amor. Alegria, tristeza, medo... o medo não como formatação, mas o medo como sensação, às vezes, nada disso é fora do amor. E a gente não falou que tudo parte do Deus, do eu. E você não falou que você descobriu que Deus é amor? Engraçado, então o que você é? Eu sou puro amor. É isso. Mas é isso. Tem eu já fiz um transe uma vez. Quem é você e o que é você? Então, assim, quem é você? Deus. O que é você? Amor. E aí eu trazia. Quem é você? Deus. O que é você? Amor. Quem é você? Deus. O que é você? Amor. Pô, tá na hora boa pra aquela música lá, hein? Mas infelizmente, eu vou ter que falar pra ele, porque a gente tá chegando na hora. A gente vai finalizar com aquela música. Ô, louco. Porque, é uma hora terrível, porque tava muito bom. Foda, não, pra mim merecia, mais um dia de gravação. Porque, né? Porque não para, cara. É uma enciclopédia de um assunto que a gente ama. Maravilhosa. Eu ficaria até amanhã. Vamos. Mas A sim. gente pode fazer um outro, por que não? Vamos conversar sobre isso sim. Porque aí seria legal você até demonstrar, trazer, né, pra demonstrar também. Mas assim, Murilo, eu queria te agradecer de coração por todo esse conhecimento e esse amor. Imagina, que é isso. Este amor, né? Pelo que você faz, pelo que você é, pela forma como você enxerga as coisas, né? Eu queria que você dissesse pra gente, para as pessoas que estão assistindo, como que faz pra, marcar uma consulta, te conhecer melhor, como que funciona, para que as pessoas possam ir direto em você. Legal. Bom, primeiro eu acho que agradecer também, a todos vocês a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, trazer um pouco de consciência, que eu acho que é o mais importante. Lembrando que nada do que eu falei é uma verdade. É um caminho. É um caminho, não o caminho. E também é uma possibilidade. É muito louco isso. Não é uma verdade. Então, reconhecer e admitir isso, eu acredito que é o mais importante. E quando a gente tem, eu acho que oportunidades e momentos de trazer isso também com pessoas que acho que estão nessa vibe, estão nessa frequência, nessa energia de sair um pouco da casinha, sabe? Transformação. De transformar de fato a si mesmos,
para que a gente possa transformar os outros. Então, eu acho que quanto mais a gente tem essas oportunidades e se conecta com pessoas com esse propósito, aí eu brinco que é onde a magia acontece. E acontece mesmo. Literal, que lindo. E simbólica. E eu acho que é isso que a gente precisa observar. E tem muito a ver com, acho, com esse movimento do amor. Eu falo que... É óbvio que eu acho que sim, né, em locais e situações mais específicas, o meu trabalho é lembrar as pessoas de quem elas são e do que elas são. Quem nós somos? Deus. O que nós somos? Amor. É isso. Quando a gente se lembra disso, a gente desperta para isso, a gente se recorda, não há nada que a gente não possa. E é isso que a gente precisa observar. Quando a gente fala que nós somos imagem e semelhança do Criador, é em todos os sentidos. Lembrando que o Criador não tem forma, mas ele pode se formatar em qualquer imagem que ele quiser. Que nós quisermos. Na minha, na sua, no microfone, na caneca, em todos esses equipamentos, em tudo isso que a gente está. Tudo isso é. E é isso que a gente precisa observar. É reverberar e trazer isso. Então eu falo que eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu não sei qual é a minha missão, se é que nós temos uma missão. Eu acho que nós temos várias no decorrer da experiência terrena, ou além dela. Mas eu falo que se existir, às vezes as pessoas me perguntam um pouco, né? Qual que é o seu movimento principal? Eu falo que é pra gente, que eu acho que eu vim pra cá pra trazer essa lembrança, essa recordação. Nós somos Deus. Nós somos amor. Então, eu falo que o meu projeto principal é trazer e nos lembrar. Nós somos amor. Em todas as manifestações, facetas, em tudo isso. E é isso um pouquinho do que eu tento transmitir quando é possível, quando tem oportunidades e locais com pessoas que também se abra e se permita para isso. Sim. Para nós, para quem está assistindo, que é o mais importante. Não adianta a gente falar aqui um monte de coisa, não adianta trazer uma música, não adianta nada se a gente não se abrir. Eu acho que esse é o propósito principal. E para quem quer saber um pouquinho mais, quem quer acompanhar algumas coisas das minhas percepções e afins, né, também. E para sessões também, claro. Sessões. A princípio, a interface principal é através do Instagram, tá? Então, meu Instagram, @Murilo com 2 L's, .Iarley. HIARLLEY. É um pouquinho difícil, mas é só acompanhar e tá tudo certo. Pode mandar direct, acompanha lá nas redes sociais. Hoje a gente já tá também com o YouTube, algumas coisinhas que a gente começou a colocar. O YouTube tá como? Tá como Murilo.Iarley. Isso. Legal. Todos estão com todas as plataformas também, tudo com Murilo.Iarley. A gente também tá com o Spotify aí, que a gente começou a lançar algumas coisas. Em breve eu vou lançar também algumas meditações guiadas, algumas induções aí para acompanhar também. Isso. Né? Então, nos acompanhem que vai ter bastante coisas interessantes e legais. Ai, gente, eu amei! E o insight que me veio, que eu não tinha reparado por causa da musiquinha, que é interessante. Lembra que eu falei do Brida? Sim. Paulo Coelho, você falou que ia explicar a música. Alma Gêmea, chama. Legal, né? E eu falei de vampiro. A música fala do quê? A música, ela representa exatamente a união do Edward com a Bella. União. Equilíbrio. Almas gêmeas. Eu não tinha feito essa associação até hoje. E agora você fez. E é por isso que essa música talvez me chame tanta atenção. Talvez não pelo filme. Acaso. Já encontrou sua alma gêmea? Não. Ainda não. Ai, gente, anota aí. Quem sabe um dia, talvez. Possível. Mas foi isso que me fez entrar em tudo que eu faço hoje. Isso pra mim é muito claro. Então talvez já tenha cumprido boa parte do propósito. Uau. Uau, demais. Gostei. Nossa, será que hoje sai, Carlos? Com essa tosse, essa garganta? Rapaz. Até a próxima. Valeu. Sem saber pra onde ir, a paz que havia ali hoje desapareceu.